Nós somos a Educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, no aplicativo, no portal Educadora, nas mídias sociais e no YouTube. Mais um campeão de audiência. Educadora Acontece. A partir de agora, Educadora Acontece. Informação, bate-papo, prestação de serviço e muita descontração na sua tarde. Educadora Acontece, com Mariana Antonella. Boa tarde para você ligado na Educadora. Tá começando agora mais uma edição do Acontece. Hoje é quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Mande seu recado pra gente, participe do programa 992225124, esse é o WhatsApp para contato aqui da programação da Educadora, e você pode participar, mandar o seu recado e até mesmo a sua pergunta, porque hoje, quinta-feira, é dia da conversa com a especialista. Karina Guise tá comigo já no estúdio nessa tarde. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Mariana. Ô, Neto, pode rodar a vinheta do nosso quadro Conversa com o Especialista. 2h mais 9. J. Neto na sonoplastia do programa nessa tarde. Ele que veio dar o ar da graça, admitiu que estava com saudades do nosso programa, viu? Abraço pra você, Neto. Amanhã, antes que o Cleitão tá de volta. O Cleitão que tá substituindo o Neto, hoje foi substituído. Mas bora lá. Olha, eu já antecipei aqui no meio-dia agora há pouco que o tema do programa de hoje e com essa conversa com a Karina Guise é relacionamentos, e a gente vai pontuar aqui quais os 4 principais comportamentos que acabam com os relacionamentos. E Karina, eu até brinquei com as meninas e falei o seguinte, que relacionamento é difícil para algumas pessoas, para outras nem tanto. Mas como é algo que sempre tem algum tipo de confronto de ideias e tudo mais, é importante a gente falar sobre isso, né? É muito importante, Mariana, porque principalmente as pessoas não sabem onde elas erram, né? Então, se eu não sei onde eu estou errando, como é que eu sei o que eu faço para acertar? E você percebe que muitos comportamentos, eles são aprendidos, né, na infância, porque viram os pais agirem assim, e muitas vezes a gente está dentro de um conflito familiar, dentro de um conflito de um relacionamento, e a gente não sabe como fazer para sair dele, né? A gente não sabe como ser diferente. Inclusive, a gente nem sabe que está errando no nosso comportamento, né? E aí, o que é relacionamento? É a forma da gente se conectar com pessoas. E aí, eu falo isso para todo mundo. Não basta só amor. A gente precisa ter inteligência também. Não basta só eu gostar de alguém. E isso tanto faz relacionamento de casal, relacionamento de amizade, familiar, enfim. A gente precisa de inteligência para se relacionar. Eu preciso criar consciência sobre as minhas formas de relacionamento, né? E como eu ajo quando eu estou me relacionando. Porque todo mundo fala, né? Eu não preciso de ninguém, né? Eu sou independente, eu não preciso de ninguém para viver. Mariana, balela. A gente precisa? Como seres humanos, claro. A maior forma de aprendizado que nós temos é relacionamento. Mas, Karina, eu já vou te interromper aqui no início, porque essa é uma frase muito comum, não preciso de ninguém e tal. E aí, a gente fala tanto sobre a mulher ser independente e tudo mais, eu pensava que seria ótimo falar isso, porque eu sou
foda, eu sou uma mulher forte que não preciso de ninguém. Você acha que muitas vezes quando essa frase é dita, ela pode, por exemplo, estar escondendo uma certa fraqueza dessa pessoa? Na verdade, é um mecanismo de defesa, Sim. né, Mariana? Então, a gente finge que a gente é autossuficiente, mas começa a pensar quando a gente nasce, a gente não precisa de alguém? Então, é engraçado a gente falar, eu não preciso de ninguém. Não. Você asfalta a rua que você anda, né? Você vai lá, você cavou o buraco do esgoto da sua casa? Como é que vem a água na sua casa? Foi você que fez também? Você vai lá buscar? Você faz baldeação? Então, essa história de que a gente não precisa de ninguém para viver é uma irracionalidade. A gente não para pensar. É claro que a gente precisa das pessoas para viver. A gente vive em comunhão, a gente vive no coletivo. Tem muita gente que trabalha em prol ao outro, né? Então, quem constrói a estrada, quem vai tratar a água, quem vai plantar para as pessoas comerem. Isso é coletividade. Então, relacionamento é coletividade. Então, essa história de que eu não preciso de ninguém, não tem problema. Você pode ir morar numa caverna sozinho, é uma escolha, não tem problema, né? Só que, quando você já souber comer, falar, andar, se limpar. Mas e até lá? Você não precisa de alguém? Então, é ilusão, Mariana. E é uma guerra de ego, essa história de que eu não preciso de ninguém. De que eu não preciso de nada. De que eu posso fazer tudo sozinho. Nós não podemos fazer as coisas sozinhos. Nós, na verdade, muitas das coisas nós precisamos dos outros. Por isso, a coletividade ela é tão importante. Por isso que entender de relacionamento é tão importante. E quando a gente faz essa proposta aqui do tema do quadro de hoje, os principais comportamentos que acabam com esses relacionamentos, a gente está falando sobre relacionamento humano ou especificamente a gente vai tratar de relacionamento amoroso? A gente pode falar de relacionamento humano com um enfoque mais amoroso. Por que um enfoque mais amoroso, né? Eu não gosto de falar amoroso, eu gosto de falar relacionamento de casal. Porque relacionamento de amor a gente pode ter com qualquer pessoa. Com amigo, com parente, com... né? Relacionamento de amor. Relacionamento de casal é aquele que inclui desejo, tá? Então, na verdade, a gente dá o exemplo de casal porque muita gente já viveu essa experiência. Então, gera uma identificação maior. Porém, todos os comportamentos que eu vou falar aqui, Mariana, eles servem para qualquer tipo de relacionamento. Serve para suas amizades, serve para sua família, serve para o seu marido, serve no seu trabalho, entendeu? São comportamentos que eles acabam minando os relacionamentos que a gente tem. Então, se a gente parar para pensar, hoje a gente tem duas categorias de pessoas. Pessoas que estão fora de relacionamento, não se relacionam conjugalmente, e elas não sabem se elas querem continuar fora, né? Ou se elas querem entrar, não sabe se isso é para elas. Ou a gente tem as pessoas que estão dentro do relacionamento. Inacreditavelmente, pelas pesquisas feitas principalmente nos Estados Unidos, apenas 2% da população está plena, está contente dentro do relacionamento que está. Por quê? Né? Nossa, As as pessoas não têm coragem de sair também desse relacionamento? Os outros 98% não sabem se quer sair ou se quer ficar. Que coisa, hein, gente? Exato. E tem Reflitam muita gente sobre também isso, né? que quer sair e não sabe o que fazer. Não sabe como sair? Exato. Não sabe como sair. Né? E eu falo isso para todo mundo. Todo mundo chega para mim às vezes e fala, mas você acha que tem solução para relacionamento? Claro. Se as duas pessoas estiverem dispostas a fazer esse movimento. Porque amor, Mariana, as relações, elas são construídas, né? Eu falo que a Disney acabou com nossa questão de relacionamento, né? Assim, porque é o príncipe que chega no cavalo branco, que te salva e vai te levar para um castelo. Isso não existe, gente. Às vezes, né? Eu falo que toda generalização, ela é ignorante, né? Então, a gente não pode generalizar. Pra princesa aconteceu, mas pra gente, né, Mariana? Aí tem uma ou outra aí que é mais beneficiada, né? Não, mas existem sim. A gente precisa mudar alguns conceitos também masculinos. Porque Sim. o que acontece? Tem 3 coisas, Mariana, que são fundamentais pra gente entrar em ação quando a gente tá falando de relacionamento. Então, a primeira, a gente precisa ter foco. O que a gente quer? Então, é engraçado que a mulher fala assim... eu falo isso pra todo mundo. Se você não sabe o que busca, você não identifica o que você acha, né? Então, eu venho de condicionamento, eu venho de exemplos masculinos que ferem, que traem. Porque muitas vezes a mulher, ela termina um relacionamento e ela se envolve num relacionamento tão doentio quanto o outro. Porque, com o mesmo perfil. Exato, porque na verdade não é o outro, é ela. É a crença dela. Tudo parte de mim pro outro, tá?
Então, não a gente tem... Vou chegar lá, que é um comportamento que a gente tem muito, de falar, meu Deus do céu, o fulano faz mal para mim. O que eu fiz para merecer isso? Meu anjo, você escolheu se relacionar. A gente não não depende do outro, assim, Mariana, mas a gente escolhe se relacionar. Sim. Entendeu? Relacionamento é uma escolha. Então, não tem essa de, nossa, injustiça. Nossa... Por que você escolheu se relacionar com essa pessoa? E dizem também que o outro só faz pra gente o que a gente deixa, o que a gente abre brecha para que isso aconteça. É verdade? Sem dúvida. A gente permite. Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, o que falta no relacionamento? Por que ele chega a ser abusivo? Porque a gente não conseguiu estabelecer uma coisa chamada limite. E essa falta de limite pode vir de uma série de coisas, inclusive de fatores que essa mulher está vivendo no momento. Então, se ela tem uma saúde frágil, se ela passou por alguma situação de saúde mesmo, isso influencia nos limites que ela coloca na vida, entendeu? E esse limite, ele deve ser estabelecido logo no início? De que maneira? Eu acho que numa conversa informal ou pequenas oportunidades, ela vai dando indícios do que ela aceita e do que ela não aceita. Na verdade, eu falo sempre isso. A gente tem que alinhar a expectativa? Tem. Isso faz parte aqui desses 3 pilares que eu vou falar aqui pra gente entrar em ação, né? Porém, Mariana, não tem como a gente chegar lá e dar um checklist, né? A gente vai ter que viver. Sim. Né? E aí, à medida em que a gente for vivendo, a gente vai alinhando. Relacionamento é convivência. Então, eu posso sinalizar pro outro que aquilo que ele fez pra mim não é legal. É aí que entra o bate-bola. E o outro tem que estar preparado para receber esse feedback. E eu também preciso saber me expressar sem atacar o outro, que é essa grande dificuldade. Que é o que eu pretendo explicar aqui, Mariana. Exatamente desses comportamentos que a gente tem e muitas vezes a gente não tem consciência, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter, Mariana, quando a gente quer entrar em ação em relação aos relacionamentos, é o foco. Uhum. Quem que você busca? A pessoa fala assim, eu queria um homem que fosse, né, leal, fiel, próspero, mas não existe. Oi? Daí ela já errou. Ela já não vai achar, né? Então, quanto mais eu sei o que eu quero, mais perto de conquistar aquilo eu tô. A segunda coisa, eu preciso conhecer sobre relacionamento. Sobre a área que eu quero me relacionar. Então, eu quero me relacionar com a minha família, eu tenho dificuldade? Vai conhecer sobre as emoções, sobre as ações, sobre as formas que você tem de se relacionar dentro do seu clã familiar. Eu quero saber sobre relacionamento? Vai aprender. Mas o que acontece nessa área de conhecimento aqui? Muitas mulheres, quando a gente fala de relacionamento, elas vão buscar o quê? A área da sedução, né? Aquela questão toda da seduzência e vai vendo. E aí, qual é a reclamação? Porque os homens só querem me levar pra cama. Eu sou uma mulher objeto. Eu sou usada, porque eu não sou valorizada, porque os meus relacionamentos tá indo super bem, aí eu durmo com um cara, ele some. Então, peraí. Onde ela tá errando? Qual é o conceito, né? A sedução, ela faz parte? Sim. A sexualidade faz parte? Óbvio que sim. Mas ela não pode ser o centro. Se você quer pegar um corpo, esteja ciente, eu quero pegar um corpo. Se você quer se relacionar, é outra ação. Entendeu, Mariana? E é possível ter os dois. Lógico que é, claro, né? Só que quando a gente fala assim, quando eu brinco e falo pegar um corpo, é exatamente aquele relacionamento descompromissado, né? A gente vai fazer o bem durante algumas horas e acabou. Vestiu a roupa, lavou, tá novo, ninguém sente culpa, ninguém sente nada, vai embora pra casa, tá ótimo. E hoje tem muitas pessoas que buscam isso, né, Karina? Não, tudo bem viver assim. Se isso faz bem pra você, é o que eu falo sempre isso. Faz bem pra você? Você tá se sentindo bem? Tá legal? Continua. Agora, se isso depois te gera culpa, te gera ansiedade, você se sente usada, você se sente inferiorizada, aí você tem que prestar mais atenção se você não tá infringindo alguns valores seus. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, tá? Claro, eu posso trabalhar a sedução, eu posso ir lá e ter uma noite incrível? Posso, claro que eu posso. Dia seguinte, você vai se sentir bem com isso? Então, o que acontece? Os consultórios hoje estão cheios, principalmente de adolescente. Nem sabe o que é relacionamento. Nem sabe o que é amor próprio. Só sabe o que é pegar um corpo e deixar que a pessoa pegue o seu corpo. Mais nada, Mariana. E depois essas isso pessoas é muito triste. Não sabem lidar com isso, né? Não sabem, principalmente porque eu falo que a maior energia que a gente tem, nosso corpo é baseado em energia. Isso não tem nada a ver com religião, tá? Todo mundo fala, nossa, mas é religião? Não, isso é ciência.
certo? Você não dá choque quando você põe, às vezes, no carro, não é assim? Nós somos movidos a energia. O que tem dentro da célula? Energia, não tem outra coisa. Então, o que acontece em relação a isso? Quando você se relaciona sexualmente com alguém, a energia mais forte que a gente tem no corpo é a energia sexual, a ponto da gente gerar uma vida, tá? Toda vez que eu troco essa energia com alguém, eu misturo, certo? Eu misturo. Eu dou um pouco da minha, eu pego um pouco da dela. Isso me traz consequência? Claro. Sim. Porque hoje é um, amanhã é outro, depois é outro, depois é outro. Aí as pessoas estão em depressão, aí elas têm surtos, aí elas não sabem por quê. Aí uma tristeza que não é dela, aí é... Só essa parte sexual daria uma outra aula de umas 10 horas, Mariana. E aí, Karina, falando sobre isso, esse é um erro comum, então, principalmente dos mais jovens que talvez não saibam lidar com isso. E quem tá errando? Esses jovens ou os pais na criação? Porque a gente, claro, vai passar aqui, a Karina vai falar um pouco sobre como lidar com tudo isso, mas pra gente tentar identificar, é possível? Na verdade, é a nossa cultura, né? A nossa cultura educativa. Então, eu acho que as outras gerações, elas brigaram demais por uma liberdade, né? Mas eu falo para todo mundo que liberdade não tem a ver com libertinagem. E aí, hoje, a gente está nessa mistura toda. Então, eu posso ter a liberdade? Posso, mas eu preciso ter a minha autovalorização, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, uma maçã e eu começar a falar, morde um, morde outro, morde... Quando chegar no 10º, ele fala, eu não quero morder mais, porque isso daqui já tá com a boca de todo mundo, já tá muito comido, já tá... Tá babado. Exatamente, você não quer aquilo, você entendeu? Então, a gente precisa começar a pensar na valorização. O quanto você se valoriza. O corpo, Mariana, é sagrado. Sabe, é um templo. É o nosso templo. O que você coloca dentro dele? Você come comida estragada? Não. Porque vai te fazer mal, né? Você come cocô? E, acima de tudo, Karina, foi algo que você citou, mas que é importante que a gente deixe claro que se o comportamento que essa pessoa tá tendo faz mal para ela, ok, é hora de se repensar. Mas tem pessoas que não se importam, que vivem dessa maneira, e aí, tudo bem, né? Tudo bem. Cada um dentro do seu grau de evolução e consciência, né? Tudo bem, mas eu falo que se você parar para pensar, até os animais escolhem os seus parceiros. Entendeu? Até os animais escolhem os seus parceiros e as suas parceiras. Então, essa bagunça toda, né, não faz muito parte do seu sistema. Depende do teu objetivo de vida, Mariana. Você entendeu? Ah, Karine, e se eu estiver vivendo isso e de repente eu entendi que isso não é para mim? Muda. Transforma. Né? Então, aí eu preciso ir para um alinhamento de relacionamento. O que eu quero para minha vida? Qual é a conexão que eu tô criando hoje? E tem muita gente que te procura com essa indefinição, com esses problemas, Sim. com essa angústia, muitas vezes. Sim. E algumas vezes a pessoa não sabe nem o que é aquilo. Então, ela acha só que é uma baixa autoestima, ela acha que ela não sabe se relacionar, que tem algum problema com ela. E, na verdade, ela não sabe nem o que é criar uma conexão com alguém. Né? Então, quais são os exemplos que ela tem? Qual era o núcleo que ela estava inserida, quais são as experiências que ela teve. E a partir daí a gente começa a desconstruir aquilo que ela achava ser verdade para a gente construir aquilo que ela quer para ela. Entendeu? Então, o pessoal que está acompanhando o programa, se tiver alguma dúvida com relação a esse tema de relacionamentos e tudo mais, pode mandar o recado aí, o WhatsApp está na tela, 992225124. Tem muitos boa tarde chegando por aqui, Silvia Moraes, Maria José Rodrigues Oliveira, a Silmara Amorim, Dulce Rodrigues, Maria das Graças Franco, também a Rosa Barreira, acompanhando o nosso programa. Um grande abraço. Rita Cardoso, abraço para ti também. E no WhatsApp, a gente conta, viu, com a sua participação, com o seu recado, 992225124. No decorrer do programa, nessa conversa que a gente vai tendo, a Karina responde também as dúvidas da nossa audiência. Mas bora lá, então, tentar ajudar essas pessoas a colocarem em prática essa mudança, que é o mais importante. E é mais difícil? Na verdade, eu falo que o relacionamento amoroso, Mariana, ele vai mostrar o quanto a gente é bom nos nossos valores, né? Valor é o que realmente importa pra gente, né? Tá muito envolvido isso. E aí, qual é o propósito de um relacionamento? É intensificar a experiência humana. Então, para pensar, tudo que você aprendeu hoje,
Não foi através de um relacionamento? Sim. Seja ele com pai, seja ele com mãe, seja ele com professor, seja ele com namorado, com marido. Não foi através de um relacionamento? Então, as relações, ela vem para lapidar o nosso espírito, sabe? Para moldar o nosso coração, para transformar mesmo. Então, a gente precisa cada vez mais se abrir para isso. O que nós estamos fazendo é o contrário. Nós estamos nos fechando para esta conexão. Por medo, por receio, por insegurança, por falta de informação, né? Então, a gente precisa olhar para isso. É possível mudar? Sempre. Enquanto tem respiração, tem transformação. Tá? Independente do que você queira. Ah, mas o meu marido não muda. E o problema é dele. E se você mudar a forma com que você enxerga ele, a forma com que você age em relação a ele, a resposta dele em relação a você vai ser diferente. Foi o que a gente já falou aqui em outras ocasiões. A Karina deu essa dica e que foi aplicada, querendo ou não, né? Uma ouvinte, inclusive, compartilhou que obteve resultados com relação a isso, né? Sim. Então, é a forma como a gente lida com o próximo que a gente tem essas respostas. Exatamente. E aí a gente precisa dessa conexão, né? O amor é a nossa essência, Mariana. Inacreditavelmente, o amor é a nossa essência. Então, relacionar com alguém, fazer dar certo, é uma questão de honra. E nós estamos perdendo isso. Né? Tá sendo tudo descartável. É mais fácil, não é mais fácil? Sim, muita gente, inclusive é um discurso que a gente sempre ouve, eu acredito que não só eu, mas você também. Ai, eu tenho preguiça de conhecer gente nova, de começar tudo de novo e tudo mais. E aquele dado que você trouxe no começo, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Muito. Porque todo mundo que tá num relacionamento ruim ou desgastado tem essa fala. Ai, não, ai, eu odeio, não, eu vou ficar desse jeito mesmo que tá bom do jeito que tá. É isso, né? É que essa preguiça, na verdade, é uma imaturidade que a gente tem, né? De falar que é preguiça, mas é um senso de proteção e de defesa, porque daí eu não preciso crescer, né? Eu continuo no meu mundinho, eu continuo ali na minha zona de conforto, né? Eu falo sempre isso. O que é a zona de conforto? Imagina se você estivesse deitado dentro de uma banheira cheio de merda. E aí você fala, pô, mas você tá na merda, por que você não sai daí? Você fala, mas tá quentinho, deixa aqui que tá quentinho. É um exemplo pra se refletir, gente. Pois é, essa é a zona de conforto. Entendeu? Então, quem fala assim, eu tenho tanta preguiça de conhecer alguém, Sim, se relacionado ao trabalho. Faz com que a gente pense, com que a gente tenha estratégia, com que a gente saiba conversar, com que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente tenha flexibilidade, tem que aprender a ceder, a impor limite. Dá trabalho. Agora, o que não dá trabalho nessa vida, Mariana? Tudo dá trabalho. Meu anjo, saiu da barriga, respirou, bem. Estamos aqui para isso. Não tem essa mais. E a gente tem que pensar também, né, Karina, que a vida é uma só. Vamos falar, né? Não adianta você ficar num relacionamento que não te faz feliz e ficar prolongando, né? Empurrando isso com a barriga. Exato. Eu falo que as pessoas precisam procurar, sim, ajuda profissional para elas poderem se relacionar melhor, para elas se relacionar bem, para elas aprenderem a se relacionar novamente, né? Transformar aquilo que pode ser transformado. Ah, Karina, mas e se a gente realmente quer encerrar esse ciclo? Encerra, se prepara para o próximo. A gente precisa parar de prolongar sofrimento, né? Porque a questão do, é assim mesmo, não é assim mesmo? Homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo, casamento é assim mesmo, sexo depois do casamento não existe, é assim mesmo. A mulher no casamento não sente prazer, é assim mesmo. Gente, não é assim mesmo. Não é assim mesmo, não precisa ser assim mesmo. A gente continua sentindo, né, Karina? A vida, ela não tem que mudar de uma maneira negativa depois que um casamento passa-se aí 1, 2, 3 anos, né? É pra ficar cada vez melhor. Mas é porque a gente perde essa conexão. Então, o que acontece? A gente precisa estabelecer prioridades, incluir o casal mesmo que tenha filhos, né? Um dando importância para o outro. Então, tem muita mulher que chega para mim e fala assim, Karina, tem um problema no meu casamento, eu acho que eu não quero mais, porque na questão sexual eu não sinto nada. Eu vejo as minhas amigas conversando, às vezes, e falando, né, de sexo como se fosse uma coisa... Eu não sinto. E aí a pergunta é, mas você conversa com o seu parceiro sobre isso? Eu não tenho coragem. Mas precisa, gente. Vocês precisam conversar, vocês precisam conhecer, vocês precisam se desenvolver, né? Então, o que acontece? A gente é movido, Mariana, à ocitocina, que é o hormônio do amor, principalmente a mulher, tá? Só que o que acontece com a mulher? Quando ela tá no estresse, ela libera cada vez mais ocitocina. Então, uma mulher estressada, o que ela busca? Conexão.
Ela libera a ocitocina, ela quer o quê? Ela quer falar, ela quer acolhimento, ela quer conexão, ela quer, né? Só que o homem, ele libera mais a vasopressina e a testosterona, que ele tem 25% a mais que a mulher. Ele fica quieto. Ele fica mais agressivo no estresse, tá? Então, você imagina a bomba. A mulher quer falar, quer conectar, porque ela tá estressada, e o homem quer emparedar, que a gente chama. Ele quer ficar quieto. Por quê? Porque o hormônio dele é mais agressivo. Então, o emparedamento, ele ficar quieto, é um ato de amor. Que é pra quê? Pra ele não ser agressivo com ela. Mas ela quer o quê? Conexão. Então, Daí tá ela falando, fica insistindo. Até a hora que ele não aguenta mais, né? Então, assim, quando você vai estudar... Isso os Estados Unidos estuda, né? Não sei nenhum estudo aqui no Brasil em relação a isso, mas os Estados Unidos estuda. A maior parte dos feminicídios, quando você pega os homens que tiveram rompantes, que mataram suas mulheres e tudo mais, eles tinham... A vasopressina, ele acelera o batimento cardíaco, né? Então, ele dá aquela adrenalina e tal, e o cara realmente sai da curva. Todo homem que cometeu... A maioria dos homens que cometeu o feminicídio, né? Desse rompante todo, ele tinha um excesso de vasopressina. Sim. Então, o que a gente precisa começar a entender? Do funcionamento do nosso corpo, gente. E aí, quando eu entendo como funcionam os meus hormônios, como eu entendo como funcionam as substâncias químicas do meu corpo, eu começo a entender que, peraí, então eu preciso aprender a lidar com isso. A controlar, a respirar e observar o outro também, né? Porque diante de um conflito entre homem e mulher, e cada um tem uma reação diferente, a gente também tem que respeitar um pouco esse momento, né? Sim. E, na verdade, quando eu entendo o outro, fica mais fácil eu respeitar isso. Então, eu entender que tudo bem, eu preciso de conexão, preciso. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou falar com uma amiga, eu vou para uma terapia, eu vou colocar isso para fora e depois eu vou conversar com meu marido em outro momento. Não no momento do auge, não no momento do estresse. O problema é que a gente tem um problema que a gente arrasta 10 anos e a gente quer resolver em meia hora. Né? No dia, naquele dia que a gente decidiu. E não é assim. Né? Então, a gente precisa começar a olhar para isso. Então, tem 3 coisas que são essenciais quando a gente quer ter relacionamento saudável. A primeira coisa é a casa das amizades. Então, o que é isso, Mariana? Jamais desaprove alguém, cara. Uma pessoa se sentindo rejeitada, ela cria um ressentimento. Né? E esse ressentimento, ele dói na alma. Então, o que acontece? Imagina você... Toda vez que você chega em casa, a pessoa vem e te critica. Porque você não fez, porque você atrasou, porque deixou de fazer, porque a toalha tá lá, porque... Então, tudo gera crítica. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela vai te rejeitar. É chato. Sim. É pesado, né? Então, o que eu preciso fazer? Desenvolver uma amizade maior. Saber como acolher, saber como conversar, como pontuar as questões que precisam ser pontuadas, entendeu? Por quê? Porque a gente vem de uma cultura educativa de porque eu te amo, eu te corrijo. Isso é um saco. Nós não somos pais dos nossos companheiros, né? Então, a gente precisa pensar muito bem nesse comportamento que a gente tem. Que a gente acaba criando um comportamento de mãe para marido, né? De pai para esposa. Isso é bom? Não. Porque em dado momento ele vai falar, mas que saco, ou ela também. Não só isso. Isso também atrapalha demais na vida sexual e na vida conjugal. Sim. Você dorme com a sua mãe? Você dorme com o seu pai? Não. Então, se eu tenho esse comportamento mais maternal, mais paternal, vai chegar um momento que você não consegue mais ter relação com essa pessoa. Então... Ok, primeiro ponto, a gente tá falando sobre esse erro, mas vamos lá. Como, então, chegar no marido, na esposa e fazer um apontamento, Karina, de uma maneira não maternal ou paternal? É uma conversa? Sim. Aí eu me coloco no lugar de mulher, não no lugar de mãe. Mãe tem que ensinar. Mulher pontua. Entendeu? Então, eu não tenho obrigação nenhuma de ensinar o meu marido. Eu tenho, na verdade, uma responsabilidade de conversar com ele. Claro, se ele quiser, então, aí que existe a questão da comunicação, que nós vamos chegar lá, Mariana. Mas todo mundo chega e fala assim, olha, porque eu preciso falar que eu acho que... Não, peraí. Em primeiro lugar, eu vou perguntar pro outro se ele quer a minha opinião. Porque às vezes a pessoa só quer desabafar com você. Ela não quer a sua opinião. E tá tudo bem. Então, quando alguém vem falar alguma coisa pra mim, eu pergunto. Você quer a minha opinião? Então, quando a pessoa fala quero, ela tá aberta para aquilo. Então, você isso tá é importante ser perguntado conexão. Também, né? Parece bobagem, mas faz uma grande diferença nos relacionamentos, sabe, Mariana? Então, você perguntar para outra pessoa, você tá conversando comigo sobre isso? Primeiro que ela confia em você. E isso é bacana. Então, você tem que reconhecer, tá? E depois você pergunta para ela, você quer minha opinião?
E aí ela vai parar para pensar. Na primeira vez, a pessoa para e fala assim, mas como assim? Ela tá Eu tô perguntando. falando pra você, por que você tá perguntando sobre isso? Não, porque eu quero saber se você quer a sua opinião. A minha opinião, você tem direito de não querer. Você tem direito de estar só falando pra mim. E eu vou te ouvir aqui com todo amor e carinho. Sem problema nenhum. Mas se você quiser minha opinião, eu te falo. E essa é uma reflexão importante. Até pra mim, Karina, ouvindo você falar, a gente se lembra de ocasiões e de situações. Eu acho que muita gente que tá acompanhando a gente pôde fazer essa reflexão agora, né? Porque muitas vezes o outro nos procura querendo desabafar. E não só os relacionamentos amorosos, os relacionamentos de uma maneira geral. Então, fazer esse ponderamento, porque muitas brigas, elas surgem dessa opinião que muitas vezes não tá sendo pedida. Sim, né? Sim. Exatamente. E aí a gente entra na questão do segundo ponto aqui para o relacionamento saudável, que é a área dos conflitos. Né? Como é que eu lido com os conflitos do dia a dia? E isso é extremamente importante, porque a gente não se estratégia para lidar com o conflito. O problema do conflito é que muitas vezes a gente deixa, e aí a hora que estoura, vira um conflito maior ainda no lugar de resolver. Né? Então, o que a gente precisa saber? É conversar, é saber se comunicar. Saber, há momento de acolher, há momento de dar a sua opinião, há um momento de resolver. Isto é viver, Mariana. É bem simples, né? Eu falo isso. Simples assim, é viver. A outra coisa, a terceira coisa em relação aos relacionamentos saudáveis é o sistema do significado. Então, o que acontece? Tá todo mundo debaixo do mesmo teto, né? E aí, qual é o objetivo que vocês têm? É o mesmo? Uhum. O alicerce ali tá seguro? Vocês estão indo no mesmo caminho? É a questão de alinhar também essas expectativas da vida. Total. Então, o que a gente quer enquanto família? Porque eu atendi mulheres, por exemplo, em que... eu tô em depressão porque eu achei que eu fosse casar e não vou casar. Tá, e por que você não vai casar? Aí ela começa a contar a história. Aí ela fala assim, nós compramos um apartamento. Ele sempre falou que era para investimento. Eu sempre achei que era pra gente casar. Mas se ele sempre falou... Exatamente. Falei, qual é a parte que você não entendeu quando ele falou que era para investimento? Entendeu? É porque muitas vezes as pessoas querem se enganar. Por exemplo, ela tinha esse desejo e aí ela começou a pensar, não, mas eu acho que pode ser que ele mude de ideia e ele queira algum dia. Então, ele foi claro com ela, mas ela não aceitou. Por quê? Porque era um desejo muito grande dela. E aí, o que acontece? Lidar com essa frustração era algo que ela não sabia. Então, o que eu faço agora? E diante de um conflito como esse, eu acho que isso pode ser um exemplo para muitos casais, para muitas mulheres ou até mesmo homens, né? Inverter. O que fazer, né? A mulher ou o homem sonha em se casar e o outro não, mas eles estão convivendo juntos ou até fazem esse investimento juntos. Então, o ideal é refletir antes desse investimento ser feito em parceria para que não se frustre no futuro. Vocês têm que estar alinhados, né? Eu quero casar. Não, eu não quero casar, mas a gente quer ficar junto? Ou não quer casar e não quer ficar junto? Ou então, eu quero família, casar... não quer ter responsabilidade. Eu quero casar, você não quer casar, então você não serve pra mim? É assim que a gente tem que ser? Não necessariamente. A gente precisa entender o que ele não quer casar, o que é casamento em si. Então, ele não quer viver em comunhão com alguém, isso é casamento. Viver em comunhão com alguém. Não, eu não quero viver em comunhão com alguém, é uma coisa. Não, eu não quero uma festa de casamento, é outra coisa. Você entendeu? Então, assim, por isso que a gente precisa alinhar o que é. A gente tá olhando pro mesmo lado? Eu quero filho, ele não quer filho. Mas depois que casar, muda. Gente, esquece. Se não quer filho, não quer filho. Eu vou saber se o meu amor por ele vai suportar a questão de eu não ter um filho ou não. Isso pra mim é importante. E aí eu preciso, então, parar por aqui e ver se eu me relaciono com uma pessoa que vai trazer aquilo pra mim que é importante. Então, são coisas, Mariana, que a gente precisa pensar no significado, no propósito da nossa vida. Qual é o seu senso de missão? Por que você existe? Por que você existe dentro de um relacionamento? Né? O que você espera de um relacionamento? As pessoas não sabem. E aí, a vida vai acontecendo, né? Aquele atropelo. A hora que você vê, já foi. A hora que você vê, faz 10 anos que você tá com a pessoa. E faz 10 anos que a pessoa repete pra você que ela não quer aquilo que você quer. E você tá vivendo uma vida frustrante, muitas vezes, E você né? tá lá e fala assim, não, mas uma hora vai mudar, né? Porque todo mundo acha que muda o outro. Esquece. Eu, como uma especialista em comportamento, falo pra vocês. Eu não mudo o outro. Ponto.
São 2 horas mais 40 minutos. Muita gente mandando recado, inclusive, gostando bastante do tema, viu? Douglas Rodrigo, grande abraço para você. Tá mandando um alô aqui, parabenizando sobre o tema e dizendo que adorou a frase: enquanto tiver respiração, tem transformação. E é verdade, né? Grande abraço para você, Douglas. Pediu aqui o @ da Karina Guise no Instagram. Eu já encaminhei para ele, inclusive, o perfil dela e faço aqui essa ressalva para você também segui-la nas redes. É só procurar Karina Guise no Instagram. Ela posta também conteúdo por lá e você fica muito bem informado. Neuza Cardoso também parabenizando, assim como a Dulce Rodrigues. Pode mandar o seu WhatsApp 992225124. Caso você tenha alguma dúvida ou até mesmo elogio, é bem-vindo. Exatamente. Gratidão a todos. E lembrando que o Guise é com GHI, tá? Porque daí todo mundo põe G ou I e acaba não achando. Então, vamos lá, ó. Tem 4 coisas que a gente fala que são os 4 cavaleiros do apocalipse dos relacionamentos, Mariana. Que agora a gente vai entrar aqui, isso faz parte de um treinamento que eu dou, e aí eu trouxe para todo mundo, é um conteúdo maravilhoso, que é muito difícil de acessar, de um treinamento que eu fiz fora. E o que acontece? A primeira coisa que a gente faz é a gente vai para a casa da defensividade. O que é a casa da defensividade? Então, diante de um feedback que você recebe de alguém, o que é o feedback? É uma devolutiva, é uma conversa, é algo que a pessoa vai te falar. Você entra no estado de defesa, um mecanismo de defesa que a gente tem, né? Que chama defensividade. Então, como é que é esse mecanismo de defesa? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não fiz isso, mas eu não sou assim. Eu vou falar mais sobre isso depois com mais exemplos. E quando a gente se coloca dessa maneira? Eu não fiz isso, eu não sou assim? A gente entra na questão de defender. A gente não escuta o outro para entender o outro, para integrar o que ele está falando, né? Para pesar. A gente já vai tirando o nosso da reta. Sim, muitas vezes, eu tô me defendendo. Né? Muitas vezes, Mariana, quando alguém me traz alguma questão e eu paro e penso, mesmo às vezes eu não concordando, eu falo para a pessoa, eu vou pensar melhor sobre isso. E é o que eu faço. E eu vou procurar evidência. Qual é a evidência de que aquilo que aquela pessoa está falando realmente tem a ver comigo? Porque pode ser que tenha a ver com ela. Aí a gente faz uma coisa que chama projeção, tá? Então, a gente tem que estar aberto para pesar. Então, a primeira coisa é defensividade. Alguém chega para falar alguma coisa em relação a você, eu não aceito, certo? Eu vou me defendendo, eu não aceito. Esse é o mecanismo de defesa. Depois, a gente vai pela obstrução e emparedamento, que é o que acontece muito com os homens, tá? Acontece muito mais com os homens do que com as mulheres. Então, eu posso dizer que 80% dos homens têm esse comportamento e apenas 20% das mulheres têm esse comportamento, que é o comportamento da obstrução e do emparedamento. Então, o que é isso? Diante de qualquer situação, eu me fecho. Eu me fecho. Eu não consigo mais falar, fazer. Então, a pessoa tá lá, tá falando, tá... O que o homem faz? Fica quieto. E aí, o que a mulher fica? Nervosa. Você não fala nada! Sim. É impossível, você não tá me ouvindo! Aí, começam as ofensas. Então, 80% dos homens têm esse comportamento de ficar quieto e apenas 20% das mulheres. Exatamente. Tá? Depois, a gente vai pro criticismo. O que é criticismo? Eu desaprovo qualquer coisa, principalmente eu vou ferir o meu parceiro ou a minha parceira, tá? Então, qualquer coisa que a pessoa fala, eu sou crítica, eu acho algo que eu sei que vai magoar, que vai doer. Então, eu fico nessa competição, certo? Então, eu tenho a defensividade, a obstrução e o emparedamento. Eu tenho o criticismo, que é o crítico demais, a ponto de ofender, de humilhar, de denegrir, enfim. E eu tenho o desprezo. São esses 4 relacionamentos, esses 4 comportamentos que acabam minando o nosso relacionamento. E aí eu tenho 4 mecanismos de defesa. Então, o primeiro é o ataque, né? O que acontece? Alguém vem te dar um feedback negativo, alguém vem conversar sobre alguma coisa com você e você responde assim, você tá falando de mim, mas você não se enxerga, porque você... E o assunto não era o outro, o assunto era você, o assunto era sobre determinada coisa. Então, para eu me defender, eu ataco. E aí, o que acontece? Vira uma bagunça, porque um vai atacando o outro, ninguém acolhe a informação de ninguém, ninguém pesa, não tem flexibilidade, não tem entendimento, não cria conexão. É uma guerra, apontando uma coisa e o outro revida. Exatamente.
O segundo mecanismo de defesa é eu vou proclamar inocência, né? Então, o que acontece? Eu não faço isso. Imagina, você tá louco. Não é assim? Então, quando uma mulher vai reclamar de um homem, ele não fala isso pra ela muitas vezes, né? Você é louca. Você tá louca, né? Então, ele tá proclamando a inocência dele. Jamais que eu mecanismo fiz de defesa. isso. Exatamente. É um mecanismo de defesa. O terceiro mecanismo de defesa que a gente tem é o papel de vítima. Olha o que você está falando para mim, eu não mereço isso. Eu não mereço, eu faço de tudo para você e você vem falar isso para mim. Não é assim que a gente faz? E o quarto é o ultraje. Então, a pessoa vem falar, vem te dar um feedback negativo, vem falar alguma coisa para você e você responde assim para ela. Eu não acredito que você está pensando isso de mim. Eu não acredito. Gente, o que eu fiz para merecer isso? Não acredito que você está pensando isso de mim. Então, você se indigna, né? Porque você está levando feedback negativo. Então, esses 4 comportamentos aqui. O ataque, o proclamar a independência, a inocência, né? A independência foi ótimo. Proclamar a inocência. O papel de vítima, né? E essa indignação, esse ultraje, são 4 mecanismos de defesa. E a gente faz muito. Quem se defende não joga para rolar a bola, não faz gol, cara. Você tá ali só... Você entendeu? Você fica limitado, né? Essa discussão, mesmo que positiva, ela não avança. Não, de jeito nenhum. Você não vai ter uma resolução. Tem uma resolução. Você está ali no mecanismo de defesa, né? Então, o que a gente precisa fazer? É aprender a lidar com essas questões todas. Então, como eu já falei, o que é a obstrução e o emparedamento? Então, a mulher, no estresse, ela gera o estrógeno e a ocitocina, que libera o amor. Sim. Certo? Isso é químico. Então, o que ela quer? Falar, conversar, né? A mulher, no estresse, ela precisa de relacionamento. Então, apenas 20% das mulheres, ela empareda. 20% ela fecha. As 80% elas querem isso tudo. O homem já vem da testosterona e vasopressina, que gera agressividade. Então, o homem, quando ele empareda, ele não tá querendo ser agressivo com ela. Sim. Então, ela precisa parar de ser aquele pincher, sabe aquele pincher que fica latindo, que fica, né? E o pitbull tá lá só olhando, até a hora que ele resolve comer a cabeça do pincher. Então, a gente precisa entender isso. E aí, a mulher fala assim, ele nunca fez isso comigo, porque ele ficou agressivo de um jeito. Tá, vamos voltar um tempinho, então? Há quanto tempo você tá... Cutucando a onça com vara curta. Mais ou menos isso. Né? Então, a gente precisa entender... Né, que a vasopressina elevada, ela aumenta a pressão sanguínea. Ela aumenta a pressão sanguínea, ela vai aumentar o seu fator de estresse, né? E aí, o homem, quando ele está estressado, ele não quer conversar, gente. Ele quer ficar quieto. E ficar quieto é um ato de amor. Para ele não ser agressivo. A gente tem que entender isso, principalmente as mulheres que estão acompanhando, né? Sem dúvida nenhuma. Então, porque ele não fala nada, ele não faz nada. Ok. Então, vamos... pensar nesse momento, porque também não dá pra ele emparedar a vida inteira, né, Mariana? Uma hora ou outra tem que avançar, tem que conversar. Exato, então ele precisa aprender a lidar com isso. Não é só sufocar. Então, por que eu não falo? Porque eu fiquei com tanta raiva, não falei nada. Tá, mas e aí? Você foi trabalhar essa raiva? O que é essa raiva? Né? Então, precisa conseguir se comunicar, entendeu? Então, os homens e as mulheres, quando eles têm essa questão do emparedamento, eles precisam aprender a lidar com o ponto fraco deles. Tanto um quanto o outro. A mulher, o ponto fraco é no estresse querer essa conexão doida. E o homem é um emparedamento. Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu chego num bom senso? Um consenso entre as duas pessoas, né? Tem o bom senso de chegar num consenso entre essas duas pessoas. Então, assim, o homem pode simplesmente falar para a mulher, nós podemos conversar depois? Pronto. Ele respondeu. Ele estabeleceu uma conexão. Né? Ele pôs um limite. E a mulher precisa aprender a ouvir para entender este homem. E dizer, ok. Então, procurar um outro momento para estabelecer essa conexão. A outra forma de lidar com essa questão do emparedamento é, de novo, o emparedado, seja ele o homem ou a mulher, sinalizar para outra pessoa, eu não estou bem agora. Eu não quero conversar, podemos falar depois? E tem vezes que o outro, por mais que seja dito isso... insiste, não, né? Tem que ser agora, porque você não fica em casa, porque você não para aqui, porque a gente não tem momento, porque a gente... Você entendeu? E aí, esse é um grande erro, né? Se não tem momento, vamos criar um momento para isso. Sabe, a gente precisa sair desse campo de batalha.
Porque senão não há relacionamento, né? Que aguente. Então, podemos conversar depois sobre isso? E aí, você vê um melhor momento para vocês conversarem sobre esse assunto. Se é um assunto que não é tão importante, né? Por exemplo, você já ouviu o diálogo do Então, quando você tenta sinalizar para a pessoa que você não está bem, que não é o momento, você não quer conversar agora, e mesmo assim ela insiste nisso, você vai para o seu mecanismo de defesa, que é o Tá bom, deixa ela extravasar e eu tô lá no Tem muita gente que já desenvolveu e desliga, né? Vai resolver o problema? Não. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Mais uma vez, entender do ponto fraco, sinalizar, podemos falar depois, né? E realmente arrumar um momento para essa conversa, aprender a se comunicar melhor e sair do ataque, né, gente? Porque o ataque realmente é aquilo que acaba minando demais os relacionamentos. E quando não termina em tragédia, de fato, né? Que foi esse dado que você trouxe, inclusive, de como terminam em casos de feminicídio, né? Sim. Esse extravase, né? Sim. É que aí a gente precisa ver um contexto inteiro, né, Marta? Sim. O contexto desse homem, o contexto dessa mulher, o contexto familiar de cada um, o contexto dos dois juntos, sabe? Mas eu falo que todo feminicídio, ele dá indícios, né? Ele sinaliza demais. A gente, às vezes, acaba subestimando, né? Então, se a mulher sabe estabelecer limites, se a mulher realmente para essa conexão, a chance dela de não chegar a sofrer uma violência tão grande é menor, né? Bom, são 2h mais 52 minutos. Tem muita gente na audiência aqui do programa, comentando. Inclusive, chegou o recado da Vilma Barreto, do Jardim do Lago. Ela, boa tarde, muito bom. Pena que depois da metade da nossa vida é que nós vamos aprender a viver. E qual a importância de se buscar essa ajuda profissional? Acredito que nunca é tarde demais, não é verdade? O que é metade da vida? O que é metade da vida, Mariana? A gente nem sabe o que é metade da vida, né? Então, assim, eu tive um avô que faltou 4 meses para ele completar 100 anos. Eu tô com 40, se eu puxar meu avô, eu tenho mais 50 anos. Sim. Então, eu vou falar que eu tô na metade da vida? Que são 50 anos, Mariana. Que eu posso desenvolver, aprender, melhorar, transformar, me relacionar de forma saudável e positiva. Então, assim, a gente precisa também saber que não tem essa crença, sabe? Eu prefiro, se você tiver 1 ano de vida, que viva bem. Se tiver 2, que viva bem. Se tiver 3, que viva bem. Não interessa quantos anos você tem. Sempre é tempo de você transformar e viver melhor, né? Nunca é tarde, né? Para buscar ajuda, para ter conhecimento acima de tudo, aprender de fato a lidar com as situações. Nunca é tarde para isso, pessoal. E é por isso que a gente está conversando aqui. Toda quinta-feira, a Karina participa comigo do programa, trazendo, acima de tudo, conhecimento e dicas também, né? Eu acho que muita gente pode absorver dessa conversa que a gente tem aqui algumas informações importantes. A Juliana Pereira também está aqui mandando uma boa tarde. Luana Pereira, um beijo para você. Aliás, Luana Oliveira, um beijo para você. Obrigada, também está aqui na audiência do nosso programa e falando sobre relacionamentos humanos e muitas vezes amorosos. Karina, vamos seguindo. Vamos seguindo, que tem bastante coisa aqui, hein? Então, o próximo passo que eu falei do criticismo é a gente tem uma desaprovação total em relação ao nosso relacionamento. Então, eu reclamo de tudo. Eu critico o meu companheiro, a minha companheira, eu humilho, nada tá bom. Não é assim? Então, tudo que a pessoa faz é errado, é pouco, não é do jeito que você quer, não é o suficiente, tá faltando. Pesado demais essa questão crítica. É porque o outro muitas vezes fala assim, nossa, mas eu faço de tudo e você não tá feliz. Então, porque o que a gente precisa? Uma noção de parceria, né? A gente precisa realmente ser receptivo em relação àquela pessoa, entender que, de repente, é o que ele pode dar no momento. E tá tudo bem, né? Então, eu preciso aprender a lidar com as minhas expectativas, com a minha frustração. E outra coisa, eu preciso aprender, gente, a conectar com coisa boa. Porque eu só me conecto com coisa ruim. Uhum. Então, quando você encontra o teu parceiro, o que você faz? Você reclama. Você reclama que o dia foi ruim, você reclama que tá doendo, você reclama que o que tá faltando, você reclama que as crianças, você reclama que a casa, você reclama que o que quebrou, você só reclama. A gente precisa virar essa chave. Como é que a gente se conecta com coisa boa?
Ah, Karina, mas como é que faz? Então não vai arrumar as coisas? Não vai deixar tudo como tá? Vai deixar ruim? Não. Só que aquilo que eu mais alimento, mais cresce. Se eu tenho um problema, eu vou e resolvo. Consciência e maturidade é assim que funciona. Então, dá para resolver? A gente resolve. Não dá para resolver? Esquece. A hora que der para resolver, a gente vai e resolve. Você entendeu? Então, por que eu tenho que ficar falando daquilo que quebrou 25 vezes por dia? Eu não posso falar de outras coisas, de outras perspectivas? Porque eu tenho que falar do dinheiro que está faltando, eu não posso falar das oportunidades que a gente tem de fazer mais dinheiro entrar. Sabe? Então, tudo é uma questão de ponto de vista ou a vista de um ponto, né, Mariana? Sim. Então, eu posso mudar essa forma. Posso ser mais receptivo. Então, primeiro, quando você encontrar alguém que você ama, eu falo que é beijo e abraço. Tá tudo bem? Que bom te ver. Bom você estar aqui de novo. Tô com saudade. Exatamente. E tem muitos casais que depois do casamento, de um certo tempo de relacionamento, eles deixam esse afeto de lado, né? Esse beijo, esse abraço e essas falas carinhosas, né? Eu falo que tem coisas na vida, Mariana, que apesar da gente escolher, ter foco, ter objetivo e tal, tem coisas que a gente não sabe como as coisas vão acontecer. Só que tudo na vida é escolha. Carinho é escolha. Admiração é escolha. Construir um relacionamento de amor, de afeto, é escolha, tá? Então, mão na mão, independe do dinheiro, da casa, do momento que vocês estão vivendo, você pode dar. Beijo, independe do momento que vocês estão vivendo, você pode dar. Abraço, independe do momento que vocês estão vivendo, você pode dar. Então, a afetividade, ela é uma decisão, ela é uma escolha. E eu posso decidir ser afetuosa com a minha vida estando plena, maravilhosa, perfeita e absoluta, como eu posso decidir também ser afetuosa com os meus problemas do dia a dia. E isso faz total diferença. Por quê? Porque o carinho mútuo, a conexão, ela empodera esse casal. Ela ajuda, ela recarrega. A gente não tem que pôr o celular na tomada para recarregar, porque senão no dia seguinte ele não funciona. Então, nós somos movidos a afeto. Afeto é troca de energia. O que é energia? É algo que te carrega, te recarrega, né? E o afeto traz muito disso. Então, no lugar de você encontrar alguém que você ama e você ficar criticando, falando que está errado, que quebrou, porque os filhos, porque a escola, porque a conta, porque a casa, porque a mãe dele, porque a mãe dela, porque... Esquece. Ah, Karina, mas se eu começar hoje a elogiar meu marido, ele vai achar que eu sou louca, porque até ontem a gente estava se pegando. Como é que eu faço? Silencia. Então, se eu tô muito crítica, muito briguenta, muito... Dá uns 2, 3 dias, silencia, acalma, sai dessa sintonia e aí eu vou começar as próximas ações. Sutis, muitas vezes, né? Exato. Até pra não soar falso, né, Karina? Não, mas o que acontece? Eu sempre falo isso. Não adianta elogiar porque você acha que tem que elogiar. Você precisa sentir. Sim. Porque aí que é a conexão realmente positiva. A pessoa está confiando em você, né? Então, é diferente de eu chegar para uma pessoa que eu não acho ela bonita e falar, ai, como você é linda, maravilhosa. Eu tô sendo falsa, isso não tá gerando conexão. E soa até... Muitas vezes, né, a gente fala, ai, às vezes a pessoa não sabe mentir, não é nem isso. Mas eu acho que transparece. Sim. Quando a gente faz algo que não é verdadeiro. Mas por quê, gente? Porque a gente troca informação através do quê? De energia. Não é só o que você fala, é o que eu sinto quando você fala. Como é que as palavras entram no nosso ouvido? Como é que a gente codifica? Vibração. É vibração. Então, não tem essa de quando você fala assim, ai, a pessoa falou isso, mas eu senti uma coisa diferente. Você sentiu, você está trocando informação. Aí a gente entra na questão, a gente troca informação com quem a gente conversa, com quem a gente ouve, com as coisas que a gente ouve. Imagina com quem a gente se relaciona sexualmente. Então, a gente precisa começar a ter consciência disso, Mariana. E o principal bullying emocional, quando a gente está dentro de um relacionamento, é o desprezo. Então, eu ouvi, inclusive, essa semana, uma pessoa falando assim, porque a fulana, que tem muito conhecimento, me disse que sabe o que acontece? É que eu não sei desprezar. Eu tenho que se desprezar. Desprezo é a melhor coisa que existe. É a pior coisa, né? Desprezo, quem usa esse mecanismo, gente... E aí, agora... Bate doído porque falta moral, falta honra. Isso machuca demais, como uma navalha no coração do outro.
quando você tem um relacionamento com ele, né? Então, eu preciso exercitar a percepção da qualidade do outro. Eu preciso desenvolver uma admiração, um reconhecimento por tudo que esse outro me faz. Aliás, Karina, a gente está falando aqui sobre essa questão do desprezo com relação ao comportamento amoroso, mas há também situações em que a pessoa está te atacando, os haters da internet e tudo mais. Então, quando o artista, por exemplo, ele despreza, ele ignora, aí é uma outra coisa, porque daí é outra situação, você óbvio. Você não está respondendo a um ataque que você está recebendo. Aí tudo bem desprezar, né? Porque você não está recebendo aquilo, você não está pegando aquilo para si. Na verdade, isso eu nem chamo como desprezo, né? Eu chamo como você não estar alimentando e nem dando atenção para algo que não te serve, tá? Então, eu tenho uma plantinha boa ou uma ruim. Qual que vai servir mais? Aquela que eu alimentar. Por que eu usei isso como exemplo? Porque tem muita gente que fala, o desprezo é a pior coisa que você faz pro próximo que tá querendo te atacar e tá aí te provocando. Não. São situações diferentes, tá? Então, se eu tenho uma pessoa que eu não conheço, ele vem, ele xinga, ele tenta humilhar, ele tenta ofender, né? Ele é aquele crítico. Eu não tenho por que me relacionar, eu nem respondo, eu nem tomo conhecimento. Porque lembra do copo de água? Se eu der o copo para você e você não receber, ele volta para mim. Então, todas essas ofensas, essas questões todas, eu ignoro, né? Ignorar é uma coisa. A questão do desprezo é quando eu moro com uma pessoa e eu desprezo ela. Eu finjo que eu não tô vendo, eu finjo que eu não atendo às necessidades dela, nem emocional, nem física, nem material, nem nada. Isso é horrível para um casal, né? Mas acontece muito. Né? E aí, o que acontece? Eu acabo perdendo uma coisa que é admiração. E, gente, entenda, sem admiração não dá certo, tá? Sem admiração não dá certo. Ai, não sei o que eu admiro. Então, você vai achar, você vai buscar. Por que você está conectado a essa pessoa? Porque lá atrás, com certeza, algo levou a esse relacionamento, uma admiração. E muitas vezes, Mariana, cada um tem uma forma de demonstrar o seu amor. Então, tem gente... a gente faz lá o teste para o casal, né? Principalmente para os casais que vão casar. A gente faz as 5 linguagens do amor, que tem um livro, inclusive, que tem um teste disso. E é muito interessante, porque esses 5 testes, eles falam... Esse teste, ele fala das 5 principais características da forma de amar. Então, tem gente que é mais presente, que gosta de receber mais presente. Tem gente que gosta de escutar mais elogio. Tem gente que gosta de qualidade de tempo, que a pessoa esteja ali presente. Tem gente que gosta de gesto de serviço. Então, é o cara que chega, que arrumou lá o ventilador, o chuveiro que queimou, a luz que estava queimada, o negócio... Então, cada um se identifica com uma forma de amar. E o que eu preciso? Eu preciso entender a forma de amar do outro e preciso entender a minha forma de amar. Porque aí eu sei sinalizar para ele o que eu quero e eu sei dar para ele também o que ele precisa. Entendeu? Isso é troca. Sim. Né? Isso é troca. Então, isso é essencial. Então, essa história de desprezar, de não falar, de ignorar, de... Gente do céu. Isso é grave, é errado. Tá no caminho errado. Né? Se você se relaciona com alguém, se você não quer essa conexão, termina. Depois que eu fui lá com honra, terminei, eu não tenho mais que te responder. Eu não tenho mais nada, já tá resolvido. Agora, enquanto eu me relaciono, enquanto eu tenho as coisas em comum, enquanto eu tô naquela casa, eu tô naquela família, o desprezo é o maior bullying emocional que você pode fazer com alguém. E ali falta honra no outro? Não, em você que tá fazendo. Tá? Então, você precisa melhorar isso em você. São 3h mais 4. A gente vai seguindo com esse bate-papo com a Karina Guise, na conversa com a especialista, que tem toda quinta-feira aqui no Acontece. A audiência tá grande, viu, Karina? Muita gente acompanhando, porque esse é um tema, é claro, que é muito querido, né? E gera interesse das pessoas. É bom a gente aprender um pouco mais a se relacionar. Vou fazer uma pausa breve nessa conversa para falar para vocês da Vânia Modas, que é parceira aqui do programa. Vânia Modas tem muitas promoções, inclusive agora. Para o Natal, passe por lá. Só na Vânia Modas você compra o combo com 5 itens, apenas R$ 150. Na loja tem também kits. Kit de bermuda elastana e camiseta por R$ 60. Lá você compra também kit de bermuda jeans e camiseta por R$ 70. Tem produtos para toda a família com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Lá você compra camisetas do P ao GG
4 por 100 só na Vânia Modas, onde tem promoção de bermuda elastano, 3 bermudas elastano por R$100, bonés por R$35, cueca boxer a partir de R$10 e muitas outras ofertas, como de tênis a partir de R$70. Na loja tem produtos da Natura e Boticário à pronta entrega. Vânia Modas fica localizada na rua Honduras, 225, no bairro Belinho Meto. É pertinho da Escola Mário Covas. WhatsApp 98815-0036. Educadora Acontece. Em todas as plataformas. 3h mais 5. Eu vou seguir com esse bate-papo com a Karina Guise. Nem vou fazer intervalo, viu, Karina? Aguenta aí, Neto. Já a gente vai fazer um intervalinho comercial. Quando eu encerrar essa conversa que tá rendendo bastante aqui com ela. A gente tá falando sobre relacionamentos. A Karina, no decorrer do programa de hoje, falou inclusive desses 4 principais comportamentos que acabam com os relacionamentos e trouxe algumas dicas para ajudar as pessoas a se comunicarem, né, Karina? Faz uma grande diferença. Eu falo isso para todo mundo. Não é o que eu falo pro outro, Mariana, é como eu falo pro outro. Isso faz total diferença. Né? Então, tem diferença de eu chegar pro outro e falar: eu não gosto do que você está fazendo, porque o que você está fazendo está me gerando angústia, tristeza, insegurança. De eu virar pro outro e falar: porque você não presta. Você faz isso porque você, sabe? Então, eu estou acusando o outro. Né? Então, quando eu acuso, eu estou atacando. Entendeu? Então, eu não preciso atacar o outro. Quando eu falo, porque se eu ataco, ele vai se defender. Sim. E aí entra a briga. Então, quando eu falo dos meus sentimentos, quando eu falo o que aquele ato que ele faz gera em mim, aí eu tenho propriedade. Ele não tem como discutir comigo. Como é que ele vai discutir com a minha tristeza? Como é que ele vai discutir com o meu sentimento de frustração, de insegurança, de não valorização? Não tem como. É meu, eu tenho propriedade no que eu estou falando. E eu não estou atacando ninguém. Eu estou dizendo como eu me sinto em relação àquilo. Né? E aí eu faço o outro entender que aquilo me machuca. Se tem amor, se tem admiração, aí você consegue estabelecer uma conexão. Karina, eu estava aqui pensando, né? Além de falar aqui comigo no rádio toda quinta-feira, você dá cursos e treinamentos. Você faz terapia de casal também? Por exemplo, dá para atender um casal para tentar chegar a uma resolução? Sim, eu faço bastante. Eu não chamo terapia, né? Sim. Treinamento mesmo. Treinamento. É uma coisa mais, porque o que acontece, qual a diferença? Todo mundo pergunta, né? Com o que eu faço com uma psicóloga, por exemplo. Psicóloga, você vai ficar 1 ano com ela. O meu, no máximo, são 10 sessões. Ele é muito mais assertivo, ele é muito mais pontual, ele não tem tanto tempo, mas o casal tem que estar preparado para esse momento, né? Então, eles vêm, a gente passa por uma entrevista para a gente saber se é o momento deles mesmo. E aí, o que acontece? Tem muito casal, por exemplo, que está em conflito e vai casar. Já está em conflito e nem casou ainda. E tem solução? Entendeu? Claro que tem. Até hoje, graças a Deus, ninguém se separou. Todo mundo casou. Que bom, que bom. Vivendo bem. Tem muita gente, tem muitos conflitos, Mariana, aqui que a gente não pode abrir porque faz parte da vida de cada um. Mas já teve, por exemplo, uma mãe que ia se casar, né? Ela tinha um filho. E esse filho era de um pai, mas foi registrado por outro. E ela ia casar com um terceiro. Sim. Né? Então, seriam 3 pais ali envolvidos. Só que o primeiro pai tinha sumido. E pouco tempo antes de casar, ele retornou. E ela falou: como é que eu arrumo essa bagunça? Né? Como é que eu faço agora que esse pai que veio e o outro pai, eu vou casar com... Você entendeu? Sim. E foi sensacional, ela conseguiu se posicionar, ela conseguiu colocar cada um no seu lugar, ela conseguiu estabelecer os limites que precisava, conseguiu conversar com o filho, criar a conexão do filho com essas pessoas todas, porque são um relacionamento de amor. Eu não preciso desprezar um porque ele não está no meu DNA, sendo que ele cuidou, ele foi lá, ele amparou, ele teve um gesto nobre, sabe, Mariana? Então, assim, conseguiu fazer tudo isso e ainda casar com um homem que ela queria, então foi sensacional. Então, dá para fazer? Dá. Então, os casais vêm, a gente entende o conflito, muitas vezes a gente trabalha separado, depois a gente trabalha em conjunto e a gente vai construindo essa união. Eu perguntei sobre essa questão dos casais, até porque para seguir com essa conversa e perguntar, o casal
ambos têm que estar dispostos a passar por isso. A gente já falou aqui sobre mudança de comportamento de um, que muitas vezes reflete no outro. Mas quando busca esse treinamento casal, não adianta a mulher querer levar o cara na marra para ele passar por esse treinamento. O que acontece muito, eu sempre falo isso. Meu marido não quer ir. Não venha. Venha você. Comece por você. E aí, a mudança dela vai gerar o estímulo, ela vai começar a estimular o relacionamento de forma diferente, a resposta do marido vai ser diferente. Até que vai chegar um momento em que ele vai falar, nossa, eu também quero isso. Né? E aí ele acaba vindo pela própria mudança da mulher. Tá? Isso acontece muito. Muitas coisas também que acontecem, Mariana, é a mulher chegar e falar, mas meu marido não quer. Nossa, não tem jeito, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. E, de repente, eu tô em algum evento onde esse casal tá também. E isso, para mim, acaba sendo um laboratório, porque eu consigo ver eles interagindo com outras pessoas, eles conversando entre eles. E, muitas vezes, esse marido tá muito fácil para se reconectar com essa mulher. Ela que não tá sabendo fazer, ela que não tá enxergando isso. Quais os indícios? Nossa, muito. Então, a forma com que ele olha para ela, com que ele fala para ela, com que ele cuida dela, com que ele dá atenção para ela. São pequenas coisas, pequenas, né? Que às vezes as pessoas, assim, não vão prestar atenção. Mas para mim tá muito fácil. O olhar, o gesto, a forma com que ele acompanha ela com os acontecimentos. É muito fácil você traduzir, né, a disposição desse marido, o sentimento desse marido. E aí você chega e fala, pelo que eu vi ali, esse o caminho. E a mulher começa a dar risada. Será? Eu falo, faça. Mas não dá outra, Mariana. Não dá outra. 2 dias depois ela manda e fala, Karina, nem eu tô acreditando. É muito rápido. Entendeu? Então, falta essa percepção mesmo de criar essa conexão. Você estava falando sobre, muitas vezes, os casais deixarem de lado falas ou até mesmo comportamentos. Tem muitos casais que a gente olha velhinhos andando na rua de mãos dadas e outros que a gente observa, querendo ou não, Karina, a gente está sempre de olho, né? Um senhorzinho andando na frente e a senhorinha atrás, meio que correninho atrás dele. São casais também de 50 anos atrás, então vamos falar que o mundo mudou um pouco, mas vamos fazer com que o nosso relacionamento seja diferente, porque isso também mostra essa parceria, essa conexão, né? Na verdade, a gente precisa parar com essa guerra que eu sempre falo, né? E todo mundo fala assim, você não é feminista? Não. Eu acho que as pessoas têm que ter direitos iguais, respeito iguais, deveres iguais. Não preciso enquadrar num negócio, né? Aí uma pessoa chegou pra mim e falou, porque se você não é, você precisa ser. Eu falei, eu não. Não preciso ser nada. Hoje todo mundo quer rotular, né? Exato. Por que eu preciso ir nesse rótulo, né? E a gente fez uma palestra uma vez, Mariana, que tinha um pessoal defendendo essa questão do feminismo. Tava bem forte e eu tava assistindo aquela palestra, eu ia entrar depois. Aí eu cheguei para a pessoa que me chamou e falei, olha, nós vamos ter conflito de ideia aqui. Tem alguém para palestrar no meu lugar? Se tiver alguém, eu peço a gentileza que você coloque. Eu não vou entrar depois dessas pessoas, porque vai criar uma situação desagradável. Você vai falar tudo o contrário. Eu vou desconstruir tudo que ela construiu aqui. E aí a pessoa falou, não tem, Karina, infelizmente não tem. Falei, bom, então vocês estão cientes? Estamos cientes. Mariana... a galera começou a aplaudir de pé, foi um negócio assim. Aí as meninas que falaram da questão do feminismo acabaram saindo lá antes de terminar e tal. Ficou uma situação chata. E eu falei, a minha ideia não era ofender ninguém, nada, mas levantar uma outra questão, né? Se você quiser ser dona de casa, seja. Se isso está dentro do seu propósito, não tem problema nenhum. Mariana, eu amo cuidar da minha família. Sim. Eu amo ser empreendedora, eu amo o que eu faço, entendeu? Não acho que me desabone em nada. Eu acho que são pessoas e pessoas, né? Sim. A gente tem que respeitar, inclusive, os desejos de cada um. Porque é isso, às vezes tem uma mulher que o desejo dela é, de fato, ser dona de casa. Sim, cuidar da casa, da família. E mulheres inteligentíssimas, que abrem mão da sua carreira. Porque o seu valor moral maior está exatamente na constituição, na construção dessa família. E tá tudo bem, Mariana. Aí a gente é cobrada que a gente tem que ser a mulher foda, a mulher isso, a mulher aquilo, a mulher que trabalha fora, a mulher que se provê, a mulher que tudo. Aí onde já se viu que o marido paga a conta, ele não pode, a gente tem que ser... Gente, para com isso, cada um tem que saber do seu modelo familiar. Não tem receita de bolo. Se tivesse a receita de bolo, né, quando você resolvia casar, ia chegar lá um manual pra você e era só você seguir. Faz assim, faz assado. Não tem. Ser humano é complexo. O que é complexo? O complexo é ter sido junto, né? A gente é junto, mas ao mesmo tempo a gente é tão diferente, a gente é tão... E essa é a riqueza.
das conexões. É isso que a gente cresce, é isso que a gente amadurece, né? Se não é bom para mim, eu simplesmente não faço. Mas eu dou o direito de você fazer. Faz parte da sua experiência, do seu momento. E é isso, como é que a gente se relaciona e tem uma conexão como casal, mas também mantém a nossa individualidade? É o principal desafio. Né? Porque aí entra um cabo de guerra, porque minha mulher não vai, porque meu marido não faz, mas por que não? Qual o problema? E respeitar a individualidade também é importante. Eu acho que muito difícil para muitos relacionamentos é entender que o próximo também tem vontades próprias, né? Tem gente que quer fazer tudo do seu jeito. Não, tem que ser do meu jeito e tudo mais. E são pessoas com criações diferentes também. Total. Gente, não tem DNA igual. Até gêmeos. O DNA é diferente. Então, pronto. Né? O que tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Olhar para o outro como um ser que a gente permite que ele seja ele. Não tem nada mais gostoso do que alguém estar com você e ser ele mesmo. E você ser você mesma. Não preciso ficar mentindo, fingindo, enganando, né? Fingindo ser o que eu não sou, porque isso cansa, isso demanda muita energia. Então, a gente precisa começar a ter uma honestidade emocional aí. Viver verdadeiramente quem a gente é. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero pra mim. O tipo de vida que eu quero dividir com você. A minha individualidade que eu quero manter. Por que não? Por que não? Eu gosto de namorar? Gosto de estar junto? Gosto. Mas eu gosto de vez em quando de também estar no silêncio, de estar na minha caixinha do nada? Gosto. Por que eu não posso fazer as duas coisas? Sim, é possível. Porque elas não combinam. Quem disse? Quem disse? Aí eu preciso trabalhar uma questão que chama gestão familiar. Gestão individual, gestão coletiva, gestão, administração, tudo eu preciso administrar. Se eu tenho uma empresa, eu tenho que administrar. Se eu tenho uma família, eu tenho que administrar. Se eu tenho um relacionamento de casal, eu também tenho que administrar. Então, gente, é muito simples. A gente precisa começar a olhar para isso, né? Porque, infelizmente, a gente não aprende isso na escola, né? A gente não aprende isso nos lugares e é algo tão importante. E nem sempre a gente aprende com a vida também, né? Muitas pessoas precisam passar por treinamento para aprender, né? Exato, mas se um não sabe, o outro não sabe, como é que a gente vai aprender? Que tipo de troca a gente tem? Na inconsciência, né? Eu repito o que meu pai e minha mãe fez, eu repito o que minha família fez e eu não sei fazer diferente. Uhum. Eu simplesmente... Ou eu faço o contrário de tudo que eles fizeram, mas também aquilo não me preenche. Né? Então, por isso que uma ajuda profissional ela é tão importante numa fase como essa, né? Muita gente acompanhando o programa. Quero agradecer aqui a audiência, o pessoal participando. E toda quinta-feira faço aqui essa ressalva. A Karina está comigo no estúdio, esclarecendo dúvidas e falando sobre os mais variados assuntos, especificamente sobre comportamento humano. Eu até brinquei com as meninas no meio-dia, quando falava da pauta de hoje, Karina, e falei assim, nossa, toda vez que eu vejo a Karina falando, eu a admiro demais. E a gente tem essa visão, que mulher forte e tudo mais. E aí eu vou partir para uma pergunta muito particular aqui para a Karina, ela nem sabe. Karina, os homens têm medo de você durante a sua vida? Você observa isso? Porque falam muito que mulher forte assusta homem. E daí eu vejo essa porreta dessa mulher aqui do meu lado, eu fico pensando, Karina, desculpa, mas eu quero saber. Na verdade, assim, Mariana, existe uma admiração, né? Então, eu posso dizer que eu recebo bastante comentários falando, né, da beleza, da inteligência e tal, que é muito legal. Mas eu falo que as mulheres que têm um conhecimento, têm uma inteligência, um trabalho específico, enfim, essa força toda que demonstra, eu falo que elas assustam quem é menino, né? Quem é homem, não. Então, eu tenho um relacionamento hoje e, inacreditavelmente, esse meu namorado, ele me pediu em namoro sem encostar um dedo em mim. Então, assim, ele já sabia o que ele queria para a vida dele. Sim. Né? E ele teve toda a paciência, toda a determinação, entendeu? De vir, de conquistar, e foi bem bacana. Eu vivo um relacionamento hoje, Mariana, que eu acho que eu nunca tive na minha vida, que é realmente questão da reciprocidade, do respeito, da conversa, né? E dos filhos, que ele tem filhos, eu tenho filhos, então são as minhas, os deles e todos os nossos. E você não o assustou porque ele é homem, né? Ele sabia bem o que ele quer, né? Ele como é que eu vou falar? Eu acho que faz uma grande diferença, né?
de quando a pessoa tem uma integridade moral também, né, Mariana? Sim. Porque o que acontece muito é que as pessoas, muitas vezes, veem você como um prêmio, né? Um objeto de desejo. Sim. Então, muitos homens falaram isso pra mim. Mas qual o problema de uma mulher como você, um sexo consensual? Eu falo, nenhum, desde que eu queira. E eu não quero. É muito simples, né? Então, a gente precisa assumir verdadeiramente quem a gente é e tirar esse conceito. Porque o que eu ouvia sempre, Mariana, sempre é sempre, né? Ah, quanto mais dinheiro você tiver, menos os homens vão gostar. Quanto mais bem-sucedida você for, menos os homens vão gostar. Porque homem não gosta de mulher que fala, homem não gosta de mulher assim. Então, depois que eu separei, eu escutava muito. Ah, mas quem agora vai querer você, né? Separada. Filha, né? É difícil. E eu falava, meu Deus do céu. E aí, quando eu separei pela segunda vez, teve gente que falou assim pra mim, olha, cabeça erguida, hein? E eu falei, gente, por que eu deveria abaixar se não fui eu que fiz nada em relação a isso? Você entendeu? E as pessoas têm umas falas tão inconvenientes, Sim, né? mas para você ver como faz parte dessa crença. E se a gente deixa isso... Mariana, eu fiquei muito tempo sozinha. Por quê? Por uma questão de foco. De eu olhar e falar, eu sei o que eu quero para mim. E o que tá chegando para mim hoje não me atende. Então, eu sempre perguntava, o que eu tenho que melhorar em mim, que eu continuo atraindo esse tipo de gente? Você entendeu? Mesmo sem me relacionar, mesmo sem aceitar. Né? E aí, chegou o momento. Então, assim, mar de rosas, eu falo isso para todo mundo. A gente sempre vai ter as coisas, a gente sempre vai ter, né, algo que a gente vai ter que aparar, que ver, que fazer, que mudar. Mas é a construção de um amor, é a construção de um relacionamento. O quão dispostos nós estamos para construir isso. Você entendeu? Então, assim, ninguém larga a mão de ninguém. Tá ruim, vamos arrumar. Sabe? Então, é um caminho longo, Mariana, mas... Como eu falei, enquanto tem respiração, tem transformação. Bacana. Ai, gente, me permita, então, mais uma vez elogiá-la. E desculpa entrar nessa questão da intimidade, mas eu acho que... eu não consigo, porque eu admiro demais. Já falei isso aqui inúmeras vezes. É a primeira vez que eu falo sobre isso, mas... Olha só, também peguei você de calças curtas, né? Pois é, primeira vez. Ai, mas é muito gostoso. E ver, né, que em dado momento é isso, como você disse. Não aceitou o que veio antes e sempre quando a gente se abre pro que realmente a gente merece, né? E é engraçado porque muitas mulheres vinham pra mim e falavam assim, nossa, como você é forte mesmo, né? Nossa, como eu sou forte no sentido de conseguir falar não pra esses homens. Sim. Que não iriam me atender. Você entendeu? Mas que são homens, de repente, admirados por outras mulheres. E eu acredito que eles tenham, sim, as coisas boas deles. É claro que eles têm. Mas eles não estavam para me oferecer. Eu sou uma mulher de relacionamento, Mariana. Eu não sou a mulher de ficar. Eu não sou a mulher da balada. Eu não sou a mulher da promiscuidade. Eu não sou assim. Essa é a Karina. Eu não tenho nada contra quem seja, né? E tentar fazer algo diferente disso iria infringir um valor muito grande meu. Então, quando alguém falava assim, nossa, mas como você é forte, você fala não, você... Mas eu não sei se é diferente. Essa sou eu, né? Né? E a pergunta é, não, se você acha que isso te preenche, vai lá. Mas aí você vai, sai com o cara e 2 dias depois você tá aqui chorando. É isso? Então, reflitam. A gente precisa... Exato. E não é o tempo. Eu fiquei 3 anos sozinha, Mariana. Sozinha. Sem necessidade de ninguém. Uhum. E foi maravilhoso para mim. Foi ótimo. Né? E as pessoas precisam entender isso, essa ânsia de ter que estar com alguém, ter que estar com alguém, tem que ter alguém. Não, a gente não tem. Principalmente se não tem ninguém que apareça oferecendo aquilo que você sabe que é o que você quer para sua vida. Exatamente. Né? Então, a gente precisa refletir sobre isso, eu acho. Henrique Silva tá aqui. A Karina é uma mulher forte, isso é demonstrado só na fala dela, muito segura. E fala com relação à sua análise, se a mulher quer cuidar da família, ponto, a gente tem que respeitar. Porque essa é uma grande discussão, muitas vezes as pessoas apontam isso como um erro. E não, é só uma questão de escolha e opção. Karina, agora sim eu vou te liberar. Mais uma vez, obrigada. Essas conversas, assim, deixam o meu coração quentinho, viu? Obrigada, inclusive, por se abrir, né, conosco aqui nessa tarde. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço a oportunidade da troca, enfim. Eu quero que realmente as pessoas sejam cada vez mais felizes, né, Mariana? E eu também me realizo, é um trabalho que eu amo, faço com paixão, com amor, e eu agradeço o espaço. Luana Oliveira tá aqui, gostei muito dela. Então siga a Karina nas redes sociais, viu, Luana? É só procurar no Instagram, Karina Ghisi, é Ghisi. Isso. Exatamente, facinho. Pode rodar a vinheta, Neto?
Essa foi a conversa com a especialista aqui no Educador Acontece. Eu vou fazer um intervalo breve. Daqui a pouco tem o nosso giro com os famosos. Hoje a Ana Paula Rosa vai estar comigo aqui no estúdio. Não sai daí. Aguenta que a gente volta já. Continue conectado. Educadora Acontece. Em todas as plataformas. Muito mais que rádio. Que alegria! Tá chegando a data mais gostosa do ano. E o evento mais especial também. E o Açaí que está com você e com a sua família, compartilhando bons momentos. Nas compras a partir de R$100, você concorre a kits Boas Festas. São mais de 19 mil kits e você pode ganhar na hora, direto no caixa. São delícias para sua ceia de Natal ou ceia de Ano Novo. Ai, menina, eu tô tão dividida. Seja qual for a sua escolha, Feliz Natal e um saboroso Ano Novo. No Açaí Atacadista. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Acesse educadora.am. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Em caixa d'água fechada, o mosquito não se cria. Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Educadora. Muito mais que rádio. Vem viver, se alegrar. Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago. Você pode ganhar. São muitos prêmios de R$20 mil por cidade. Sua participação ajuda as crianças das entidades. Que grandes ofertas. Costa de tilápia Copacol, 1 kg, R$25,50. Ponta de peito, quilo, R$28,90. No cartão Savenhago, R$27,90. Tender bolinha sem osso Frimeza, quilo, R$34,90. No final, 18 carros, um por cidade. Savenhago, um novo tempo vai brilhar. Sua última oportunidade de morar na região mais valorizada de Limeira está chegando. Conheça os loteamentos Cidade Universitária 2, em área aberta, e o Terras de São Bento 3, condomínio fechado. Lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura e área de lazer completas. Localização privilegiada perto da Unicamp, condomínios e do centro. Visite o plantão de vendas no Anel Viário, na rotatória do acesso a Limeira Cordeirópolis. Cidade Universitária 2 e Terras de São Bento 3. Mais uma realização com a qualidade do Grupo Engep. A mais ouvida, Educadora. Novas aventuras te aguardam em 2022. Que tal aproveitá-las com o Renegade 0 km na garagem? Confira a oferta imperdível que a Jeep Stefanini tem pra você. Renegade automático 0 km por R$ 96.990 e a pronta entrega. Suas aventuras começam com um Jeep. Não perca tempo. Venha fazer já o seu test drive. Avenida Major José Levi Sobrinho 2125 19 3404 5320. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Chegamos ao fim de mais um ano. A Unimed Limeira esteve ao seu lado em todos os momentos. E juntos caminhamos no propósito de dias melhores para todos nós. E em 2022, você sabe que pode continuar contando com a Unimed Limeira. Estamos juntos há 40 anos em Limeira, cuidando com qualidade e carinho de você e de sua família. Desejamos boas festas e um ano novo com muitos motivos para sorrir. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. 99222-5124. Esse é o WhatsApp da Educadora. Que alegria! Tá chegando a data mais gostosa do ano. E o evento mais especial também. E o Açaí que está com você e com a sua família, compartilhando bons momentos. Nas compras a partir de R$100, você concorre a kits Boas Festas. São mais de 19 mil kits e você pode ganhar na hora, direto no caixa. São delícias para sua ceia de Natal ou ceia de Ano Novo. Ai, menina, eu tô tão dividida. Seja qual for a sua escolha, Feliz Natal e um saboroso Ano Novo. No Açaí Atacadista.
pandemia do coronavírus trouxe muitos desafios. Tivemos que nos reinventar, mudar hábitos, refazer rotinas. É uma luta de todos. Desde o começo, a Câmara de Limeira atua para minimizar os efeitos da pandemia na cidade. São mais de 230 ações, entre projetos de lei, requerimentos e indicações, que têm feito a diferença neste enfrentamento. Acesse limeira.sp.leg.br/Covid-19 e saiba mais. Câmara de Limeira. Lutamos juntos com você. Em todas as plataformas. Educadora. Muito mais que rádio. Contra o coronavírus, a DRK Ambiental reforça atitudes de prevenção e cuidados essenciais para todos. É fundamental lavar as mãos com frequência, utilizando água e sabão ou usar o álcool em gel. Outra medida essencial é evitar sair de casa. Se cada um fizer a sua parte, reduzimos o avanço da doença e, em breve, retomamos nossa rotina com saúde e segurança. Com respeito, cuidado e carinho, protegemos nossa vida. Novas aventuras te aguardam em 2022. Que tal aproveitá-las com o Renegade 0 km na garagem? Confira a oferta imperdível que a Jeep Stefanini tem pra você. Renegade automático 0 km por R$ 96.990 e a pronta entrega. Suas aventuras começam com um Jeep. Não perca tempo. Venha fazer já o seu test drive. Avenida Major José Levi Sobrinho 2125 19 34045320. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Acesse educadora.am. Vem viver, se alegrar. Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago. Você pode ganhar. São muitos prêmios de R$20 mil por cidade. Sua participação ajuda as crianças das entidades. Que grandes ofertas. Chester Perdigão, quilo 22,98. Filezinho Sassami Big Frango, quilo 15,70. Patinho, quilo 29,90. Paleta suína Pururuca, quilo no Saviganhe, só 11,90. No final, 18 carros, um por cidade. Savenhago, um novo tempo vai brilhar. No fim de semana, antes de botar as pernas pro alto, coloque as garrafas vazias e vasilhames de cabeça para baixo. Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora Acontece, com Mariana Antonella. De volta com o Educador Acontece, a gente segue junto agora até as 4 da tarde e com o nosso Giro dos Famosos. Ana Paula Rosa tá de volta comigo no estúdio para trazer essas informações, essas fofocas que a gente tanto gosta. Ana, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, boa tarde, Mariana, boa tarde a todos que acompanham o programa. Que legal voltar a falar aqui com você, Maicon. Todo mundo que escuta também fica esperando por esse momento. Eu não sei você, mas eu assim, não assisto reality show e tudo mais, mas sigo muitos Instagrams e sites de fofoca. Então, assim, sei de tudo da vida dos famosos, por isso gosto tanto dessa troca. Eu também. Eu não costumo acompanhar Big Brother, Fazenda, mas eu gosto das tretas. Ficar sabendo tem muita, né? Tem muita treta, inclusive. Tem, viu? Nossa, cada coisa. Eu tava vendo o Léo Lins também. Verdade. Tá sabendo do Léo Lins? Que ele tá meio chateado. A gente tem falado bastante sobre essas coisas que aconteceram na Fazenda, né? E os relacionamentos estremecidos e os que terminaram, de fato, né? O Neto tá atacado, porque ele tá com saudade desse momento aqui no programa. E ele gosta também dessa fofoca. Então vamos lá. Gosta de treta, né? Quem não gosta, né? A gente não gosta de participar agora, de observar de longe, ficar comentando. De comentar. E é o momento da informação, da troca de notícias dos famosos. Falando do Léo Lins, parece que ele pediu um tempo pra Aline Mineiro, foi isso? Pois é, eles tinham combinado, né, Mar? Que eles poderiam ficar com outras mulheres, no caso, né?
Era isso o combinado. Ele podia ficar com mulheres e ela poderia ficar com mulheres. Aí quando ele viu que ela teria ficado ali de um jeito meio estranho com o MC Gui, ele não gostou. Então foi aí que ele começou a fazer aquelas campanhas na internet, oferecendo isso, oferecendo aquilo, oferecendo encontros românticos com mulheres sem a Aline. Aí começou toda aquela polêmica, né? Que bagunça. Até o momento ele não disse se tá ou não separado dela, se esse tempo existiu ou não. Ficou meio no ar, né, Mar? Então, mas foi uma coisa assim muito desagradável que aconteceu com quem tinha relacionamento e tava lá na fazenda. No caso da Aline, eu vi ela beijando, sim, algumas mulheres, eu não sabia desse trato. Era um trato. Ah, eu tinha visto que era assim, que eles tinham um relacionamento aberto. E daí eu vi algumas pessoas depois falando isso, relacionamento aberto, mas ela não podia então se engraçar com outro homem. Então é isso, tá explicado. Ele aceitava com mulher. Ah, que papinho também, né? Aberto até a página 2, né? Enquanto tava ali agradando a ele, ok, ele aceitava. Agora, quando ele viu que teve uma competição de outro homem, ele já não gostou. Nossa. É estranho, né? Que tipo de trato é esse? Um trato meio estranho, né? E eu vi uma única manchete, hoje à tarde mesmo, falando que ela admitiu numa participação aí em algum podcast, alguma coisa nesse sentido, de que ele teria pedido um tempo. Então, ele pediu um tempo, mas eu não sei, talvez esse casal, ele volte. Mas, e Mirella e Dinho? Qual que é a sua aposta, Ana? Olha, eu acho que não voltam também. Vi ela fazendo algumas afirmações, ela tá bem chateada também. Ele também tá bem chateado, cada um defendendo um lado do assunto. Não sei, viu, Mar? Eu acho que acaba que não volta, não. Eu tô torcendo, porque a Mirella já voltou pro Dinho várias vezes. Ele já pisou na bola e tudo mais. Mas, Mirella, pelo amor de Deus, não nos decepcione. A gente tá aqui torcendo pra que você siga em frente. Aliás, tem uma notícia de que a Mirella estaria de teretetê com o Whindersson Nunes. Ouvi falar, farofa da GK voltando, né, pros holofotes. Os dois teriam trocado alguns beijos nessa farofa do GK. Ela disse que não, o Whindersson permanece quietinho, mas amigos estão dizendo que sim. Então, a gente pode imaginar que sim, né? Pela fofoca toda que tá vindo. É possível. Diz que ela já teria sido vista na cobertura dele e tudo mais. Eu acho que pode ser que esteja rolando. Daí eu vi uns comentários na internet também, porque o Whindersson, coitado, né? Nunca dá certo os relacionamentos dele. E daí colocaram assim, mas ele também faz péssimas escolhas. Com a Mirella, poxa, gente, coitada da Mirella, casada, ela era casada até então, se comportou super bem na edição passada da Fazenda. Eu acho que ela é mais porra louca, assim, né? Doidona e tudo mais. Mas por que não uma boa companheira? Eu acho que ela é, sim. Sim, ela fez o papel dela, né, na edição passada. Ela fez o papelzinho dela certo. Ele que acabou pisando na bola com ela. Eu acho que ela merece. O Whindersson merece também alguém que ame igual a Mirella ama, né? Porque na edição passada ela fez várias declarações de amor. Disse, inclusive, que tem uma tatuagem, né? Que ela já tá removendo. Que ela tá removendo, então. Ela ama de verdade. E ele também me parece uma pessoa bem intensa, o Whindersson, né? Talvez se deem bem. Tomara, gente. Tomara. E que bom que ela tá removendo. Eu vi que o Dinho ficou um pouco chateado quando ele soube e tudo mais. Achei pouco, achei bem feito. Eu também. Eu acho que foi pouco pelo que ele fez, né? E ele tá falando como se não tivesse feito nada também, né? Pois então, eles não admitiram isso, né? Aliás, estão falando sobre isso. O MC Gui e a Aline chegaram a falar, realmente, a Aline falou, eu senti a barraca armada dele quando eles dançaram e tudo mais. Ou seja, eles admitiram que teve alguma coisinha. Agora o Dinho e a Esté, eles estão pagando de santo. Não jamais fiz isso. E ainda colocando a culpa na edição do programa, falando que, do jeito que foi mostrado. Mas o jeito que foi mostrado foi o jeito que eles estavam, gente. A gente sabe que a edição transforma mocinho, transforma vilão, mas não altera uma cena que aconteceu. Não tem como. Várias cenas, só se for uma montagem, né? Não tem nem como, né, Mar? E eles falaram coisas e tudo mais que todo mundo ouviu, inclusive a Mirella. Enfim, esses casais e ex-casais, Ana Paula, aguardemos. E tirando a Mirella de louca ainda, né? Ela fez uma live hoje no Instagram falando, eu não sou louca. Essa sociedade coloca sempre a mulher como louca, precisa mudar. E precisa mesmo, né? É verdade, precisa mudar. E outra coisa, gente, eu juro que a gente vai acabar com esse assunto aqui. Mas eu vi também que assim que
acho que o Dinho foi eliminado, alguma coisa assim, ou ele não tava lá. Teve um flagra da Esté vendo a foto de casamento dos dois com uma cara assim de inveja. E a Mirella até se posicionou com relação a isso. Ela falou assim, gente, depois vocês falam que eu sou louca. Olha o jeito que ela tá olhando pra minha foto. E é ruim você saber que alguém tá te observando com uma maneira assim tão negativa, que foi o que todo mundo na internet comentou sobre essa análise. A Esté olhando pro casal ali, sabe? Eu também não ia gostar não, viu, Ana? Eu também não. Eu já sou assim, eu já sou muito criteriosa em relação às pessoas, sabe? Fico analisando, sou bem analítica. E se eu tivesse uma situação dessa, com certeza eu ficaria do lado dela, viu? Eu agiria da mesma forma que ela. Com certeza, ela tá certíssima. Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar do Ratinho. O Ratinho entrou uma polêmica, viu, Mar? Ele acabou discordando da deputada federal Natália Bonavides, do PT, lá do Rio Grande do Norte. Ela fez aquela proposta de parlamentar de retirar, o termo marido e mulher quando a gente casa. Olha, eu os declaro marido e mulher. Ela acha que não tem que ter isso. Eu acho desnecessária essa proposta, mas ok, né? Porque quando a gente fala de um relacionamento de um casal homoafetivo, obviamente não tem esse termo. Cada religião ou até mesmo o celebrante vai fazer uma determinação, vai ver ali o que ele vai falar, né? Sim. Mas ela quis causar. Como é assim algo na lei, é uma lei. Você precisa respeitar isso, marido e mulher. Então, independente de quem estiver casando ali, isso é falado, né? Então, no caso, ela gostaria de tirar a obrigatoriedade de se falar esse termo. Ok, isso vai ser discutido, existem várias linhas de pensamento nisso. O problema é a forma que o Ratinho se posicionou. Foi uma forma bem machista, viu, Mar? Ele disse o seguinte, durante os surtos dele, né? Você sabe como ele é, desde a época do cacetete, sempre na época do café no Bully, né? Aqui tem café no Bully. Só que ele falou o seguinte pra ela, Mar, vai lá lavar a roupa do seu marido, costurar a calça dele, vai fazer outra coisa. Gente! Uma fala bem machista pra você rebater algo que você não concorda. Todo mundo tem. A gente vive... Não tem argumento nenhum, né? Num processo democrático, a gente pode ser contra, pode ser a favor, a gente pode achar isso legal, pode não achar. Agora, atacar alguém, né? Alfinetar essa pessoa, essa deputada, vai lavar roupa? Poxa, vai lavar louça? É sempre o que se justifica, né? Essas falas machistas e tudo mais. E o Ratinho, ele gosta de causar. E nesse caso em específico, é uma péssima fala dele, né? Pois é. E no projeto dela, ela diz o seguinte, para usar filiação 1 e filiação 2 para quando você vai assinar ali o livro, né, do casamento, ao invés de colocar pai e mãe. Aí ele ficou mais bravo ainda. Ele falou, tem que eliminar esses loucos da política, tem que pegar uma metralhadora. Aí ele pegou mais pesado ainda do que ele já estava pegando. Eu acho que muitas vezes, Ana, famosos se posicionam dessa maneira com o intuito de lacrar, né? Porque, querendo ou não, estamos nós aqui falando dele e tudo mais, e tá viralizando na internet essa fala. Mas a gente tem que pensar também que muitas vezes a nossa fala, ela tem uma determinada força e a gente pode incentivar um ódio que é desnecessário, né? Com certeza, uma incitação ao crime. Tem que pegar uma metralhadora. Primeiro que ele tá falando com uma mulher. Ele já foi machista ali de pedir para que ela lavasse louça, lavasse a roupa do marido e costurasse a carça, ele disse, né? O jeito dele de falar. Costurasse a carça dele. Depois ele vem e fala, tem que pegar uma metralhadora. Gente, a gente sabe qual que é a posição política do Ratinho, né? Todo mundo tem direito de ter a posição política que quiser, mas incitar o crime aí não, né? Pois é. Ratinho, pegou mal, viu, dessa vez. A gente, aliás, pode instituir aqui no quadro um dislike e um like quando a pessoa faz coisas corretas, viu? Nesse caso, Ratinho, dislike pra você. Pois é. Agora a gente vai falar de Covid. O Léo Santana, ele teve uma atitude bem legal, viu? Ele tinha um trio elétrico pro carnaval, pro ano que vem, já marcado, vendido todos os ingressos para acontecer lá em Salvador, viu? E ele disse que não, ele não vai fazer mais. Ele ficou preocupado porque agora com as variantes da Covid, ele tá percebendo que não tá melhorando tanto mais os casos, né? A aparição de novos casos. Ele disse que prefere adiar e voltar a folia em 2023, viu? Ele não quer fazer em 2022, então só em 2023. Ele disse que todos os ingressos vendidos já vão ser passados, então, para 2023. E quem ficar chateado,
quiser reembolso, o dinheiro de volta, pode também pegar o dinheiro de volta. E quem também acabou cancelando compromissos por conta da Covid foi a Rainha Elizabeth. Ela cancelou os eventos de Natal lá no Palácio, né, da Grã-Bretanha. Por quê? Porque ela disse que estão aumentando os casos novamente de Covid e ela quer deixar a família dela protegida. E ela também, né, uma senhora que precisa de toda a atenção. Né? Ô, Neto, tem a Betinha aí? Eu sei que você sempre procura aqui umas fotos pra gente mostrar ela sempre tão bonitica, né? Ela é uma graça, né? É, uma senhorinha. E sensata acima de tudo, né, Ana? Porque por mais que a gente tenha a vacinação, ela obviamente tá vacinada, tá imunizada, a gente ainda tem todas essas incertezas das variantes, dessas novas variantes surgindo, agora a Omicron. Aqui no Brasil, eram 12 casos confirmados até ontem e hoje já são 19. E tá aí, ó, a Betinha, o Neto já colocou o registro da Rainha Elizabeth. Que senhorinha bonitinha, né? E sempre com cores vivas, Ana. Ela se veste muito bem. Ela se veste muito bem. Eu acho que ela é uma mulher poderosa, uma inspiração para mulheres, né? A gente vê nela uma figura muito forte, uma figura muito íntegra, né? Eu acho que realmente essa posição dela não poderia ser diferente, né? Teve realmente uma atitude social, uma atitude que ela estava pensando realmente nela e na família toda, né? Não seria diferente disso. E que sirva de exemplo, né, para tantas outras pessoas ou até mesmo para líderes políticos, né, representantes de nações. E agora, só para comentar, você falou do Léo Santana, que cancelou aí o bloco de carnaval, na verdade, qual que é o termo? Não é nem bloco de carnaval, é o carro de som lá dele, né? Ele cancelou trio elétrico. Ai, carro de som é coisa bem antiga, hein, minha gente? Bora lá. E a Preta... Carro de som é aquele que faz as homenagens de aniversário, né? É o carro da pamonha e tudo mais. Ô, Mariana, hoje é seu aniversário. Deus me livre! Vergonha, né? Imagina? Nossa. Então, a Preta Gil também cancelou o trio dela. A gente falou sobre isso há um tempo atrás. A gente observa, inclusive, esses movimentos. Estão falando bastante sobre cancelamento, por exemplo, do Réveillon e tudo mais. E eu não sei o que vai ser com relação ao carnaval, né, Ana? Porque ainda é incerto. Algumas cidades já se posicionaram contra o carnaval, que não vão realizar essa festa. Inclusive, aqui no interior do estado de São Paulo, a gente noticiou muitos municípios, porque é uma festa que a gente não consegue, de fato, controlar a quantidade de público. A Preta Gil, que a gente está mostrando, ela fala também, inclusive, sobre o cancelamento do trio, porque é isso, por mais que a gente fale, o pessoal comprou abadá e tudo mais, mas você não consegue controlar um público na rua, né? O pessoal que vai curtir essa festa de rua, o carnaval na Bahia, a gente sabe que é muito grande, de fato, é complicado. E é uma festa para Covid, né? Má, que assim que é não, quando o evento é fechado, você pode pedir o passaporte de Covid, né, da pessoa ter se vacinado, de vacinação, né, pode também fazer ali uma triagem, né, quantas pessoas podem entrar no meu evento, qual o distanciamento social que eu vou colocar essas pessoas aqui dentro. Agora, a festa de rua não, pode entrar quantas pessoas quiserem, você não sabe de onde vieram, você não sabe se tomaram a vacina ou não. É uma coisa muito descontrolada. E pelo discurso da Preta, não poderia ser diferente. A Preta veio todos esses meses de Covid, de pandemia, fazendo discursos bem aflorados, pedindo para que as pessoas ficassem em casa, que as pessoas se vacinassem, e seria algo muito destoante do discurso, assim como foi com a Claudinha, né? A Claudinha fez um trio elétrico ali com milhares de pessoas, foi uma coisa descontrolada e foi muito destoante do discurso que ela tinha. Fique em casa, se vacine, não se aglomere. E aí, quando a gente vê ela naquela foto, com aquela monte de pessoa, todo mundo junto, você não sabe quem que tá ali, né? Daí ela se queima, né? Querendo ou não. Ela se queima porque ela vai contra o que ela mesma disse. É complicado, né? Exatamente, tem que pensar bastante, né? Quando faz aí algum tipo de posicionamento e o comportamento que essa pessoa vai ter logo em seguida. Que mais a gente tem no nosso Giro dos Famosos, Ana? Melhores do ano, apresentado neste ano, ao invés do Faustão, pelo Luciano Huck. Vai ter aí celebridades, né? Juliette vem indicada na categoria Personalidade Digital, uma das novidades desse ano, né? Juliette que veio com tudo. Por causa do BBB. Pois é, veio com tudo. A mulher
mulher tá estourando, tá fazendo propaganda para tudo quanto é lado. Vem Marjorie este ano também, que está concorrendo como atriz da série Sob Pressão. E o Chay Suede, que está indicado a ator de novela por Amor de Mãe. São os nomes mais fortes. A gente vai descobrir só no dia 2 de janeiro, mas já foi gravado esse programa, viu? Eu até busquei aqui para saber com quantos milhões de seguidores está a Juliette no Instagram. São 32 milhões e 900 mil seguidores, quase 33 milhões. Isso é uma coisa absurda. Ela terminou o Big Brother com 28 milhões, então ela já veio ganhando muito mais. Quanto que ela tá agora? Quase 33, 32 e 900. É uma coisa absurda, né? E muita gente apostando nela como uma personalidade aí, inclusive para essas publicidades que a Ana citou. Ela tá fazendo propaganda para tudo quanto é marca e ela já admitiu que ganhou muito mais dinheiro do que o prêmio do BBB. E a bichinha é bonita, hein, minha gente? Estão mostrando ela aqui na nossa live. Ela que trabalhava como maquiadora, né, antes de ir pro BBB e tudo mais. Então ela diz que gosta de fazer a própria maquiagem, mas agora também tá passando pela mão de muitos famosos que fazem de fato essas makes, né, e que as mulheres ficam belíssimas. Eu assisti a Juliette na Tata Werneck, né, Lady Show, e ela falou de um jeito tão seguro que ela não consegue mais ficar pobre. Ela falou, nem se eu me esforçar muito eu fico pobre. E ela é muito sincera, né? Eu acho que isso que fez com que ela ganhasse muitos fãs, né? Que inveja. Nem se eu quiser, nem se eu me esforçar muito eu fico pobre. A Tata olhou pra ela e pensou, nossa senhora, ganhou em um ano muito mais do que eu. Com certeza. E um ano, gente, que infelizmente foi tão difícil economicamente para tanta gente, a gente vê a discrepância no nosso país, né? Porque a gente traz aqui essas peculiaridades do mundo dos famosos, brinca e tudo mais, claro, rola muito dinheiro, mas aí quando você pensa que tem tanta gente passando dificuldade, passando fome, aí você fala, putz, que mundo injusto, né? Que mundo injusto. Se a gente for pensar dessa forma, das pessoas ali... uma cena que me vem à cabeça é o bairro Morumbi, né? Com as pessoas morando embaixo da ponte. E para cima daquela ponte, aqueles luxuosos edifícios. Sim. Aqueles shoppings muito, muito fortes, muito de pessoas muito ricas, né? Nosso país, ele é muito... desigual. Discrepante, desigual. Brasil! É triste. Brasil, Neto. É o Brasilzão, infelizmente. Eu sempre levo a conversa pro lado triste. Vamos falar de coisa boa, Ana. Vamos falar de coisa boa. O filho da... vamos pra uma... Eu ia falar uma outra coisa meio triste, então vamos pra uma coisa boa. Então muda, vai. O filho do Faustão, de 17 anos, vai começar a atuar com o pai na Band, né? O pai sai do Domingão do Faustão, da Globo, e agora vai começar a trabalhar junto com o filho de 17 anos, que é a carinha dele. Sério? Muito parecido. Ele é fofinho? Ele era mais fofinho. Ele emagreceu bem, inclusive ficou quase irreconhecível, só que o pai também veio emagrecendo um pouquinho, então eles estão bem parecidos. Sim. E o menino, ele é realmente cópia do pai, escudeiro do pai, é assim que ele chama, olha ali. Ele aparece bastante mesmo, né? Ele parece. Nessa foto não tanto. Ali, ó, o Neto tá falando que não parece tanto ali na foto. Faustinho, né? Mas eu vi algumas fotos e eles parecem bem quando estão juntos, assim. Essa foto ele tá mais novinho, inclusive. Sim. Mas ele é bem parecido. Então vai trabalhar com o pai? Será que vai apresentar junto? O que será que vem por aí, Vai apresentar junto. Pelo que tá falando aqui nas fofocas, os dois devem estrear no ano que vem juntos. Fiquei pensando aqui com os meus botões, né? Os artistas muitas vezes levam os filhos no mesmo caminho, né? E talvez seja isso que o Faustão tá prevendo aí pro filho. Talvez no futuro se aposentar, mas já colocar ele como um plano B. Olha, aqui tá falando 17 de janeiro com exibições diárias. Então, o Faustão vai ao ar todos os dias na Band. Eu tava vendo o Fogaça do MasterChef, que inclusive, né, teve a Isabela como campeã da edição. Ele falou que no ano que vem o MasterChef deve ser diário também. Nossa, a Band tá investindo, então, a Band vai transformar o MasterChef como uma novela, todos os dias com episódios mais curtos, mais diários, né, de MasterChef. Todos os dias depois do Faustão. Então é isso, Faustão diariamente na Band e MasterChef diariamente na Band. Eu acho que é uma receita de sucesso, viu, Mar? Olha, aguardemos, eu acho interessante. Aliás, eu tô falando com você aqui, até buscando, porque eu tinha visto só a manchete disso, já que você tá falando do Faustão, e aí eu vou descobrir junto com vocês aqui, porque eu
tinha visto a seguinte manchete: impedido de aparecer na Band, Faustão vê obras de estúdio por vídeo. É uma postagem do Léo Dias e eu quero entender por quê. Pouco mais de um mês antes da estreia, o apresentador acompanha as obras do estúdio que vai abrigar a atração à distância. Uma fonte ouvida pela coluna diz: ele está louco para ver como está ficando o estúdio, mas só ver por vídeos. Contratado... é por isso. Ele é contratado da Globo até o dia 31 desse ano. E ele não pode pisar na Band até então. Ele poderia visitar a Band, em tese, mas qualquer vinculação entre a imagem dele e a do canal poderia gerar atritos com a Globo. Porque a Globo, na verdade, o dispensou, mas como ele tem esse contrato até o dia 31 desse ano, ele está evitando qualquer tipo de desconforto. Então, você imagina você ficar aguardando e assistindo por vídeo essa reforma do estúdio, que acho que eles estão caprichando. Eu acho que ele deve estar numa baita de uma expectativa. O Faustão, ele chega pra mudar tudo na Band, né? A gente vê que já tá mudando também o carro-chefe, que é MasterChef. Vai mudar muita coisa na Band. E essa questão de cumprir contrato é pra não ter quebra de contrato. Logicamente, deve ser milionária essa quebra de contrato. Então, o que acontece? Ele precisa ficar longe. A imagem não pode ser vinculada, não pode ter propaganda, não pode ter chamada ainda neste ano, então eles estão bem quietinhos. Na verdade, o Faustão poderia até continuar fazendo o programa dele até o final do ano, mas a Globo não quis, acho que sentiu uma dorzinha de cotovelo e falou, não vamos chato, querer mais, né? Você aqui dentro. Foi chato, né? Mas acontece, viu, Ana? Tem muito disso. Bastante, né? Pois é. Vamos falar também da Antônia Fontanelli, ela falou demais. Vocês vão se lembrar. Irmãos Neto, ela fez ali a divulgação de um vídeo em que as falas do Lucas Neto, do Felipe Neto, foram colocadas fora de contexto. Ela divulgou aquilo. Aquilo seria uma incitação, segundo ela, à pedofilia. Então, uma acusação grave, principalmente para o Lucas Neto, que trabalha diretamente com crianças. O Felipe Neto hoje fala mais com jovem, com adolescente. Mudou também o seu linguajar, mas pegou vídeos antigos dos dois e tirou de contexto e falou que eles faziam apologia. Veja só, a pedofilia. Meu Deus. Perdeu na justiça, vai ter que fazer trabalho comunitário. Eu ia perguntar quanto que ela vai pagar. Então, o pagamento é trabalho comunitário? Trabalho comunitário. Também parece que tem aí uma multa de R$5.000, que para ela não deve ser nada. E muito menos para os irmãos Netos, que ganham isso a cada, segundo no YouTube. Porque é muito dinheiro que eles ganham ali, né? Exatamente. Muito dinheiro. Mas eu acredito que é mais essa questão do trabalho comunitário, é mais a questão de ter perdido na justiça. E vamos ver se vai parar de falar um pouquinho de besteira, né? Porque fala bastante. Tá ali, ela e o Ratinho estão competindo, né? E a Antônia é conhecida, né? Pelas falas dela. Ela gosta de afrontar, de falar de político e tudo mais, né? E às vezes, quando o artista, ele fala muito, ele acaba tendo que responder processo e perde, que é o caso dela, né? É o caso dela. Acabou ali falando demais, falando coisa que não deveria ter falado, perdeu na justiça, não tem mais jeito, né? E agora não tem mais recurso, não tem nada, vai ter que cumprir essa pena que lhe foi dada. Gente, trabalho comunitário. Eu acho que muitas vezes, para quem é artista e tal, esse é a pior das perdas, viu? Porque vai ter que dispor aí de tempo e tudo mais. Porque quando a gente fala de dinheiro, é o que você falou, às vezes 5 mil, 10 mil reais não é nada para eles. Mas aí ter que fazer trabalho comunitário, aí dói, viu? Por mais que pague de santinha na internet, coisa e tal, isso eu não tô falando só especificamente dela, mas para muitos outros é a pena mais dura. É o tempo, né? O artista fala que não tem tempo, então tem que pegar um tempo e vai sempre lembrar a hora que tiver colocando aquele tempo ali para fazer o trabalho comunitário, o que ela fez para ter que estar naquela situação, né? Que para ela não é legal. Pelo menos é uma coisa boa, ela vai fazer um trabalho comunitário, vai ter um retorno bacana. Mas para ela, talvez não seja tão legal assim. Gente, se deu mal. Por isso, fica a lição aqui para todo mundo, né? De não falar dos outros. Ana, a gente fala aqui porque são famosos, né? Obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso Giro. E com certeza você vai voltar em outras oportunidades. Beijo. Com certeza. Um beijo para você, para todo mundo que nos acompanhou. E a gente volta a se falar daqui a pouquinho.
Com certeza. Com certeza. Bom, pessoal, olha só como passa rápido. Eu adoro essa parte do programa. Essa meia horinha final, a gente fala muito e fala dos famosos. A nossa programação não para. Às 5 da tarde tem Danilo Giannini, Bruno Bortolã com TDM, tudo em 2 minutos. Amanhã a gente se encontra aqui na Educadora. Até lá.